Show de Obrigadão, bola, João. Rafa. Muito obrigado mesmo aí pela parceria de sempre e amizade de sempre, cara. Obrigado, cara. Recíproco, todas as palavras aí são recíprocas, viu? Muito obrigado e vamos embora. Vamos meter bala. Dá-lhe pau. Cara, eu vou. Eu tô no WhatsApp aqui, tá? Caso haja algum probleminha de alguma coisa, é só me chamar no WhatsApp. Tudo bem? Show. Deixei ele aberto aqui. Então pode parar também, tá? Vou compartilhar minha tela. Veja, por favor, se está tudo certo aí, João. Tudo certinho, Rafa. Vemos muito bem aqui. Sob Então tá controle. legal. Então tudo bem, então. Então vou nessa. Legal. Deixa eu ver. Legal. Cadê? Nossa senhora, tá de janela aberta aqui, vai dar tudo certo. Aí, vou organizar a vida aqui. Agora deu. Bom dia, pessoal. Então, agora, oficialmente, vamos começar nosso bate-papo aqui, né? Já fiz os agradecimentos ao João e queria agradecer novamente aqui a toda a galera do Treino em Foco, todo mundo que sempre tem muito carinho por mim e saibam que é recíproco mesmo, assim, de coração. Para hoje, eu fui convidado para falar um pouquinho sobre a biomecânica e cinesiologia dos agachamentos, levantamento terra, né, o deadlift, o stiff e elevação pélvica, né? Pessoal, o que eu gosto sempre de falar no começo é que se a gente fosse pensar num conteúdo somente para falar de agachamento, para tentar sanar tudo que fosse de agachamento, a gente poderia pensar num congresso de 2 dias para falar só de agachamento. Mesmo assim, eu acho que ainda seria pouco, né? Então, eu tentei aqui, dentro das minhas limitações, né, trazer aquilo que eu acho mais relevante sobre cada exercício, né, sobre cada um desses exercícios, e que também tem um embasamento científico, para vocês não acharem que eu estou falando isso da minha cabeça. Lógico, eu vou tentar trazer um pouquinho da minha vivência prática, aquilo que eu tenho que eu trago de bagagem aí, isso é importante também, mas eu tenho que trazer as evidências científicas na qual eu me apoio para eu conseguir conduzir a minha prática, tá legal? Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Rafael Sonsin, né? Minha graduação foi em Educação Física, meu mestrado foi na UFMG, aqui em Minas Gerais, em Biomecânica. Logo depois eu fui para o meu doutorado lá na USP, que também foi em Biomecânica, eu fui orientado pelo professor Júlio Serrão. Pessoal, quem tiver interesse em me seguir nas minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu YouTube são Rafael Sonsin, assim como o meu Telegram e meu Facebook. O que eu mais movimento, logicamente, é o Instagram, né? E esse QR Code aqui, ele já joga direto para mim, para o meu Telegram, que é por onde eu consigo, quando eu quero compartilhar com vocês algum conteúdo, né, algum artigo, algum material que seja legal, eu coloco lá, tá bom? Então, tudo que eu posso compartilhar, eu jogo lá também. Então, vamos nessa, pessoal. Opa, aí, legal. Bom, nesse sentido, né, do que eu poderia falar no dia de hoje, eu pensei em organizar, ou pelo menos tentar abordar todos os exercícios na seguinte perspectiva. Falar um pouquinho dos ajustes técnicos, né, de cada exercício, o que para algumas pessoas pode ser alguma coisa mais básica, mas eu acho que é relevante a gente falar aqui. Depois, não depois, mas concomitantemente, falar da contribuição de cada músculo efetivamente em cada exercício, né? Ainda mais que a gente tem hoje a ideia de hipertrofia regional, né? Ou hipertrofia heterogênea, hipertrofia não uniforme, como queiram chamar, né? Então é importante que a gente saiba quais músculos estão efetivamente atuando ali em cada exercício, né? Inclusive a região de cada músculo. E pensando em biomecânica, pessoal, e aí eu não consigo fugir de abordar alguma coisa sobre sobrecarga articular, né? O quanto que cada articulação, ou pelo menos as principais articulações, estão pagando o preço para a gente realizar aquele exercício, né? Porque o exercício é muito bom, trabalha tal musculatura, faz isso, faz aquilo, mas a gente não pode esquecer que alguém está pagando esse preço e são as nossas articulações, né? Então eu não tem como eu fugir de fazer uma análise também sobre a demanda articular que está acontecendo naquele exercício ali. Bom, pessoal, e aí de antemão, para a gente pensar no primeiro tópico lá, que seria uma técnica dos exercícios, o que eu quero falar com vocês? Agachamento e levantamento terra, especialmente, são 2 exercícios que são base para N outras modalidades, né? Então, e são base de treinamento para outras modalidades. Como assim?
Se pensarmos no agachamento, que é o que eu trouxe aqui na figurinha para vocês, o agachamento ele pode ser realizado numa perspectiva do powerlifting, que são os basistas, né, que realizam lá o agachamento, o levantamento terra e o supino nas suas tarefas, né, na modalidade. Pode ser realizado no weightlifting, né, que é o levantamento de peso olímpico, né, e pode ser realizado, comumente realizado nas academias, né, e aqui eu estou colocando a foto de um bodybuilder, né, pessoal. Para o nosso bate-papo de hoje, eu vou tentar me ater especialmente à figura do bodybuilder, que é aquilo, não do bodybuilder em si, pensando em hipertrofia, nada disso, né, máximo, nada disso, mas aquele agachamento que nós realizamos ou que podemos realizar dentro de uma academia, que eu acho que é a realidade da grande maioria das pessoas. Se a gente fosse pensar num powerlifting, por exemplo, nesse agachamento desse rapaz aqui da figura de cima da esquerda aqui no caso, né, olhando de frente da esquerda, poxa, a técnica desse agachamento aqui, ela é extremamente específica para a modalidade, para cumprir o objetivo da modalidade, que é levantar o máximo de peso possível, né? Então, ele tem uma certa amplitude bem específica, uma técnica bem específica, que é da modalidade. Se pensarmos no levantamento de peso olímpico, é um agachamento totalmente diferente, no qual demanda uma amplitude sempre máxima, para que o cara consiga entrar debaixo da barra, né? Não é a barra que tem que subir tudo, é ele que puxa a barra até uma certa altura e depois ele entra debaixo da barra. Então, para que ele consiga entrar debaixo da barra e fazer esse encaixe aqui, ele precisa agachar o máximo possível. Então, para essa modalidade, o agachamento completo mesmo, uma grande mobilidade, ele é determinante para o sucesso. Então, eu vou me ater principalmente a esse aqui, que é aquele que a gente pode praticar na academia com a grande maioria dos nossos clientes aí. Pois bem, e aí quando vamos falar então desse exercício que a gente vai falar hoje, pensando no primeiro momento sobre sobrecarga articular, eu não posso deixar de falar das principais articulações mais sobrecarregadas, né, nesses exercícios, que são lá o joelho e a coluna vertebral, tá? Bom, pensando na coluna vertebral, pessoal, existe uma equação reportada por Capandi em 1980 que nos fala o seguinte, que a resistência para a nossa coluna vertebral suportar sobrecargas axiais, ou seja, verticais, ela é igual ao número de curvaturas que essa coluna, que essa estrutura apresenta ao quadrado mais 1. Então, se pensarmos que a nossa coluna vertebral, né, ela tem 3 curvaturas móveis, e aí quando eu falo móveis, são aquelas articulações ali, as vértebras que se movimentam, logicamente, né? Nós temos lá a lordose cervical, temos a cifose torácica e temos a lordose lombar, nós temos 3 curvaturas fisiológicas móveis, né? Então, a resistência para suportar sobrecarga seria de 3 ao quadrado igual a 9, mais 1, 10. Se porventura nós abríssemos mão em algum movimento de alguma das curvaturas fisiológicas, e aí caíssemos para 2 curvaturas fisiológicas, por exemplo, né? Teríamos aqui uma resistência de 5, ou seja, se só pelo fato de eu abrir mão de uma curvatura fisiológica, eu já diminuo a resistência da minha coluna para suportar cargas axiais pela metade. Se porventura isso fosse possível retificar totalmente a coluna, essa resistência cairia de 10 para 1. 10 o quê? Qual unidade que está isso? Isso aqui tem unidades arbitrárias, tá, pessoal? Então, vejam o seguinte, em especial quando aplicado cargas axiais, parece determinante, ou pelo menos mais seguro, nós preservarmos as nossas curvaturas fisiológicas da coluna, né, que são as nossas 3 curvaturas fisiológicas. Não vamos ser radicais, pessoal, ao extremo de falar que o indivíduo, durante um agachamento, ele não pode olhar para frente, ele deve olhar para baixo sempre. Não tem isso, tá? Até porque eu não tenho carga axial sobre a coluna. Então, esse indivíduo ele pode fazer um agachamento, um stiff, um levantamento de terra olhando para frente? Pode. Isso vai aumentar um pouquinho a compressão discal na região cervical? Vai. Só que tem 2 pontos importantes aí. Um primeiro ponto é que essa carga não está axial, ele não está sofrendo uma carga na cabeça para apertar ali e comprimir a região cervical. Esse é um ponto, a carga está sobre a cintura escapular, em geral, num agachamento, então isso já não seria um problema se olhasse para frente. Vai ter a compressão? Vai. E o outro fator é que quando nós olhamos para essa tabela aqui, reportada no livro do White, do Punjab, de 90, ele reporta para a gente o quanto que os nossos discos intervertebrais, eles suportam de força, de carga, né,
em função dos diferentes tipos de força aplicadas sobre a coluna. Então, por exemplo, aqui nós temos forças compressivas, né? Forças de tração. Aqui embaixo, shear, cisalhamento, quando uma estrutura tende a deslizar sobre a outra. E carga de rotação, quando uma estrutura tende a torcer sobre a outra efetivamente. Se nós observarmos, pessoal, essa tabela aqui, nós vamos ver o seguinte, que quando aplicado cargas compressivas e quando aplicado cargas de tração, de tensão, os nossos discos intervertebrais suportam muita carga dentro do seu limite de tolerância. Então, se pegarmos aqui esse estudo aqui do Virgin aqui de 51, né, foi analisado um disco da região lombar, o disco intervertebral da região lombar suportou até 4.500 newtons, o que dá mais ou menos 450 quilos. Então, imagina você pegar um disco intervertebral e colocar 450 quilos, quase meia tonelada, e o disco ainda assim está dentro do seu limite de tolerância, manter a sua integridade, né? Estar dentro da sua região elástica. Né? Em contrapartida, quando a gente pega um disco lá e aplica uma força de cisalhamento ou uma força de torção, vejam aqui que o limite de tolerância, o máximo de carga suportada, diminui demais. Então, se pegarmos aqui esse trabalho do Markov de 70, vejam que o mesmo disco da região toracolombar, quando aplicado uma força de cisalhamento, ele suportou 150 newtons. E no mesmo estudo, quando aplicado esse mesmo disco da mesma região e aplicado uma força de tensão, de tração ou de compressão, veja que esse disco suportou 1.800 newtons aqui e aqui. Ou seja, o nosso disco ele suporta muito bem cargas de compressão e de tração, mas é extremamente vulnerável a cargas de cisalhamento e também cargas de torção. Então, por isso que eu falei que quando você vai fazer um agachamento, você estiver olhando para frente, não teria tanto problema assim, porque você vai ter uma compressão somente do peso da sua cabeça, né? E aí, ainda mais sabendo que a força compressiva é muito bem suportada por esse disco, isso não seria um problema tão grande assim. Tem outros fatores ainda que a gente vai falar um pouco mais para frente, relacionados à rigidez de toda a cadeia posterior. Parece que essa estratégia de olhar para frente aumenta a rigidez de toda a cadeia posterior, o que daria mais sustentação para toda a coluna durante o exercício. Bom, e aí, em se tratando de forças de cisalhamento, né, que eu acabei de falar que são os tipos de força mais agressivos aí para a nossa coluna, né, nós temos que, nesse trabalho reportado pelo McGill em 97, ele fala o seguinte, que sempre que nós fizermos qualquer exercício, seja um stiff, seja um levantamento terra, seja um agachamento, uma elevação pélvica, um afundo, você aplicou cargas, forças sobre a coluna, é esperado que uma vértebra tenda a deslizar sobre a outra. Então, você vai ter essa força de cisalhamento o tempo inteiro. Então, imaginem que, nesse exemplozinho aqui, eu tenho uma vértebra L4 tendendo a deslizar para frente em relação à vértebra L5. Então, eu tenho essa força de cisalhamento que ela vai acontecer o tempo inteiro. Quem que faz com que essa vértebra não deslize, não vá para frente? Os nossos músculos paravertebrais, os quais se inserem em cada vértebra, né? Os processos espinhosos, processos transversos aqui, e tracionam cada vértebra para manter ela no lugarzinho perfeito ali. Além disso, esses músculos não fazem força somente para trás, para segurar cada vértebra, eles fazem força para baixo também. Então, eles aumentam a compressão de uma vértebra contra a outra e seguram ela para que ela não deslize. Então, esses músculos aqui, né, são determinantes para que você mantenha a estrutura da sua coluna vertebral, pensando nesse exercício aqui, em especial da coluna lombar, da região lombar, né? Bom, e aí temos esse trabalho também do McGill, de 2000, McGill e colaboradores, né, no ano de 2000, em que os pesquisadores se propuseram a analisar a influência da posição da coluna lombar, preservando a lordose lombar ou flexionando a coluna lombar, analisando a linha de ação de cada um dos músculos, né, do caso da região, da região lombar, que são aqui os ilhos costais lombares e o longuíssimo torácico, né? E aí comparando, de novo, a lordose lombar em posição neutra e a inflexão de coluna lombar. O que foi observado, pessoal? Deixa eu botar um slidezinho que faltou falar uma informação importante aqui. Vejam que essa linha aqui, pessoal, essa linha em diagonal aqui, ó, ela está passando exatamente pela linha de ação do músculo. Então, imagine, se eu tenho uma vértebra assim, e eu tenho um músculo inserindo assim, se fizermos uma decomposição vetorial aqui,
significa que esse músculo está tracionando essa vértebra, tem um componente para trás e tem um componente para baixo. A resultante seria essa linha de ação do músculo em diagonal. Logicamente, quanto mais esse músculo estivesse transversal à vértebra, mais ele estaria limitando a força de cisalhamento. Ele estaria segurando para a vértebra não ir para frente. Só que ele teria quase que nada, ou tenderia a zero, a força de compressão. Se ele estiver somente para baixo, ao contrário, ele vai estar somente puxando uma vértebra contra a outra, mas sem estar fazendo uma força para limitar esse cisalhamento. E foi exatamente isso que os pesquisadores se propuseram a fazer. E então, foi observado o seguinte, que quando os sujeitos preservavam a lordose lombar, o ângulo de inserção desses músculos era, em média, de 28,3 graus. Mais ou menos assim, né? Só para vocês entenderem didaticamente. Quando os sujeitos flexionavam a coluna lombar, como na figura aqui da direita, esse ângulo diminuía. Ou seja, essa força que os músculos faziam para trás, para segurar, para limitar essa força de cisalha, ela era reduzida. Automaticamente, você coloca em risco, né, os discos dessa região. Então, por isso que, pensando em especial na região lombar, preservar a lordose lombar, quando a gente suporta cargas axiais, parece que é determinante, né? Do mesmo grupo de pesquisadores, do McGill, né, inclusive está no livro dele, ele usando essa mesma ideia, né, de comparar a lordose lombar com a flexão de coluna lombar, ele compara lá um levantamento terra, no caso aqui foi feito de maneira isométrica, né, em que o sujeito tracionava essa barra para cima, preservando a lordose lombar, e numa outra condição ele tracionava em flexão de coluna lombar. Esses aqui são os valores de força de cisalhamento para um disco que fica entre a vértebra L4 e a vértebra L5. Então, vejam aqui, ó, preservando a lordose lombar, essa força de cisalhamento era de 200 newton em média. E em flexão de coluna lombar, essa força era de 1000 newton em média. Ou seja, aumenta em pelo menos 5 vezes. E por que eu falo pelo menos? Porque no artigo dele, no artigo que é esse aqui, que está publicado na Journal of Biomechanics, ele coloca que os valores aqui foram para 1000 newtons no artigo. No livro dele, ele coloca que onde está 1000 aqui, foi para 2000. Então, eu não sei se os valores aumentaram 5 ou 10 vezes, mas pelo menos 5 vezes é o que está no artigo aqui, né? Então, não sei o que seria o certo, seria o livro dele ou se seria o artigo. Por que isso acontece, pessoal? Olha que interessante esse gráfico aqui. No gráfico da esquerda aqui, ó, onde só tem 2 linhas, a linha... Opa, volta, filho. Não, peraí. Aí. A linha de cima representa a força compressiva. Então, veja que, mesmo quando o indivíduo está em flexão de coluna lombar, né, ele tem um aumento aqui da força compressiva e quando ele preserva a lordose lombar, os valores de força compressiva diminuem um pouquinho. Mas o que é mais gritante, eu acabei de falar agora. Flexionando a coluna lombar, vejo que os valores de força de cisalhamento, que é essa linha de baixo, estão ali em mais ou menos 1000 newtons ali, ó. Tá legal? Ou seja, 1 kN, né? 1000 newtons aqui. E quando o sujeito preserva a lordose lombar, veja que esses valores caem drasticamente e vão lá para mais ou menos 200 newtons. Então, isso que eu só está mostrando graficamente que eu acabei de apresentar na figurinha anterior, né? Agora, olha esse gráfico da direita, que bacana. Quando o sujeito flexiona a coluna lombar, olha a força, esses gráficos aqui é da força produzida pelos músculos, né, da região do core. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha para os valores de força produzidos, por exemplo, aqui, pelos eretores lombares aqui, que é essa figurinha aqui. Só que quando o sujeito preserva a lordose lombar, olha para onde salta esse gráfico. Olha o quanto de força que esse músculo consegue produzir. Aqui estou falando dos eretores lombares e aqui mais embaixo dos eretores torácicos. Logicamente, como eu falei anteriormente, se os músculos estão mais capazes de produzir força, eles vão sustentar melhor as vértebras, então essa força desse cisalhamento, que é mais agressiva para o nosso disco, ela realmente vai ser reduzida, tornando então o exercício mais seguro. Então, pessoal, fechando essa ideia da coluna, né, nos parece determinante, mais uma vez, e frisando mais uma vez, que ao realizar esses exercícios, né, que têm cargas axiais contra a coluna, que tendem a aumentar a força de cisalhamento contra a coluna, seja preservada a lordose lombar. E aí, esses exercícios da nossa proposta de hoje, né, agachamento, levantamento terra
stiff e elevação pélvica se encaixam nessa perspectiva, né? Saindo um pouquinho da coluna e passando para o joelho agora, né? Eu vou falar rapidamente do joelho, pessoal, só de alguns pontos que eu acho mais relevantes, né? O nosso joelho é uma estrutura, uma articulação do tipo dobradiça, né? Em que o principal movimento ou o movimento mais amplo do joelho é um movimento de flexão e extensão, pensando de maneira osteocinemática, né? Mas o nosso joelho, ele tem algum grau de liberdade, ele tem uma liberdade de movimento para movimentos de abdução de joelho, bem como de rotação medial e rotação lateral de joelho. Então, o nosso joelho, por mais que ele tenha um movimento muito mais amplo de flexão e extensão, ele também tem alguma mobilidade ali para realizar movimentos de abdução e adução de joelho, bem como movimentos rotacionais. E aí não estou nem entrando aqui na seara, né, do deslizamento que tem do fêmur sobre a tíbia, tá? Só pensando de maneira osteocinemática. Um outro ponto importante, quando a gente pensa no joelho, e aí pensando na sobrecarga para o joelho, que é muito estudado, é a tal da nossa compressão patelofemoral, né? O que é a compressão patelofemoral? É aquela força ou a pressão atuante, seja, né, da patela contra o fêmur ou do fêmur contra a patela. O que no final das contas vai dar no mesmo, mas é que você pode ter mais força trazendo a patela contra o fêmur ou do fêmur indo em direção à patela em função do exercício que está sendo realizado. Mas no final das contas o valor que vai dar vai ser o mesmo, né? Como que é gerada essa força de compressão patelofemoral, que está ilustrada aqui por essa linha azul aqui que eu estou passando no gráfico agora, né? Escrito PRF aqui, ó, não é Polícia Rodoviária Federal não, tá, gente? É PRF de compressão patelofemoral. Pois bem, essa linha aqui em azul, ela é a resultante de duas forças, de dois vetores. Um vetor que é a força do quadríceps, que está ilustrada pela linha verde aqui, e uma outra força, né, que é a força aplicada pelo tendão patelofemoral. Então, eu tenho uma força tracionando a patela para cima, do quadríceps, efetivamente, né, do ventre muscular, e uma outra força segurando, né, tracionando a patela para baixo, do tendão patelofemoral ali. Quando eu aplico aqui a regra do paralelogramo, eu tenho ali a minha força resultante. Para que essa força resultante ela é importante, pessoal? Sobretudo para eu conseguir entender em qual região a minha patela está sofrendo mais compressão do fêmur ou o contrário. Pois bem, isso aí, essa força, ela vai se modificando durante o movimento. Então, vejam só, durante um agachamento, por exemplo, né, vejam que até os 45 graus de flexão de joelho, a maior força acontece no tendão patelar, ou seja, a maior força está tracionando a patela para baixo, a maior força puxando para baixo, um vetor de força maior está para baixo. E passando de 45 graus, a maior força agora passa a ser do quadríceps. Então, eu estou tracionando mais a minha patela, né? A força resultante vai estar mais para cima, né? Esse é um ponto bem importante também, saber que isso se modifica ao longo do exercício. Isso aqui pensando no agachamento, né? E daqui a pouco eu vou voltar mais no agachamento. Outro ponto importante também, pessoal, é a gente pensar que, vejam que isso aqui, esse trabalho publicado aqui por Eckstein em 2006, ele reporta a região da patela que sofreu maior compressão durante a tarefa em específico. Então, só para ilustrar para vocês aqui, vejam que quando a pessoa está marchando, essa região em vermelho aqui é a região que está sendo mais comprimida, né? No caso aqui do fêmur, tá, pessoal? Aqui, descendo uma escada, eu já tenho um aumento dessa compressão e passa mais para o outro côndilo também. Pedalando, né? Essa compressão diminui. Num agachamento livre, essa compressão ela fica em uma região e num agachamento na parede, essa compressão fica em outra região. Ou seja, em função da tarefa que eu estou fazendo, a região que está sendo comprimida, ela vai se modificando, tá legal? E isso também, pessoal, acontece durante um agachamento. Durante um agachamento, nos primeiros 20 graus de flexão de joelho, como mostrado na figura daqui, nos primeiros 20 graus de flexão de joelho, a maior compressão acontece na região inferior da patela. Aos 45 graus, a maior compressão acontece na região central da patela. E em 90 graus de flexão de joelho, a maior compressão acontece na região superior da patela. Quando se passa de 90 graus, a maior compressão agora pula para as bordas da patela, pula para as bordas lateral e borda medial da patela. Por que isso acontece, primeiramente? Isso acontece porque nós temos dois côndilos, né? Que eles não têm
uma superfície plana, obviamente, assim como a nossa patela também não é uma estrutura plana. Então, a região da patela está tendo contato com esses côndilos do fêmur, com os côndilos do fêmur, vão se modificando, vai se modificando ali durante um agachamento, assim como em qualquer outro exercício, tá? Pois bem, então, nos primeiros 20 graus, maior compressão na região inferior, 45 mais central, em 90 graus, maior na região superior, e passando dos 90, a maior compressão passa para as bordas lateral e medial da patela. Isso pensando na região. Agora, em qual momento, durante um agachamento, acontece a maior magnitude de compressão patelofemoral? Veja que esse trabalho publicado pelo Andrews em 2015, ele reporta esse gráfico que é muito interessante, que mostra o seguinte: em função do ângulo de flexão de joelho, eu tenho a área de contato do fêmur com a patela, e sabemos que pressão é uma resultante, né, de uma força dividido por uma área. Então, quanto maior a área para uma mesma força, menor a pressão. Vejam que essa linha de cima aqui, em vermelho, é a quantidade de compressão patelofemoral. Então, vejam que a compressão patelofemoral ela vai aumentando até os 90 graus aproximadamente de flexão de joelho, e depois de 90, ela tende a diminuir. Por que isso acontece? Porque nesse momento, em 90 graus, é onde eu tenho, né, uma magnitude de força muito alta e uma proporcionalmente, né, com uma área de contato proporcionalmente, relativamente menor, o que gera um maior valor de compressão. Quando eu passo de 90 graus, eu aumento a minha área de contato e então automaticamente eu diminuo a pressão. Se perguntar então em qual região da patela o sujeito sofre mais, tende a sofrer maior lesão de cartilagem, por exemplo, né? Teoricamente, na região superior da patela. E por que na região superior da patela? Porque quando você está na região superior da patela, aqui, ó, é onde você tem a maior compressão em 90 graus. E em 90 graus é onde eu tenho a maior magnitude de compressão. Então, significa que essa região é a região que tende a sofrer mais compressão e ser mais lesionada ali para sujeitos que treinam de maneira errada, né? Significa que eu sempre vou lesionar somente essa região? Não. Eu posso ter um sujeito que tem uma condromalácia com uma lesão na região central dessa patela, né? Ou seja, quando eu estou em 45 graus ali, é onde eu vou ter maior compressão, onde pode gerar uma dor maior, onde vai ser mais agressivo para essa estrutura. Pois bem. E aí, pensando em compressão patelofemoral e sobrecarga articular para o joelho, pessoal, tem esse estudo, e aí já falando agora de agachamento, né, do Scamilla, de 2009, que os pesquisadores se propuseram, em 2 estudos, a comparar o agachamento na parede, né, que por muitos aí é tido como o melhor agachamento de todo sempre, amém, que se seu aluno não sabe agachar, você coloca na parede, está tudo resolvido, né? Então, ele comparou lá um agachamento na parede, na figurinha da esquerda com os pés mais à frente, com os pés mais para trás, uma segunda condição, e uma terceira condição no agachamento livre. Num trabalho, analisaram compressão patelofemoral, estresse patelofemoral, e no outro trabalho, analisaram as forças para o ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior. Bom, trazendo o primeiro trabalho aí, foi observado o seguinte, pessoal, que na fase descendente das 3 condições, entre as 3 condições, não teve diferença para a força e o estresse patelofemoral. Em contrapartida, na fase ascendente, quando estavam em 90 graus de flexão de joelho, o agachamento na parede, com afastamento curto, com os pés mais próximos, foi a condição que gerou maior força e maior estresse patelofemoral. Em 80 e 70 graus de flexão de joelho, um pouquinho mais acima, né? Os 2 agachamentos na parede apresentaram maior força e estresse patelofemoral, maior, né, do que o agachamento livre. E em 60 graus, o agachamento na parede com os pés mais à frente um pouquinho, geraram ali a maior força, a força e estresse patelofemoral. Ou seja, pelo menos quando você está lá embaixo em 90 graus e vai começar a subir até os 60, pensando em força e estresse patelofemoral, não parece uma estratégia interessante você realizar um agachamento na parede para um sujeito que tem alguma lesão de cartilagem, uma espécie de condromalácia, pelo menos no primeiro momento. Por quê? Na parede eu tenho aqui maiores valores de força e estresse patelofemoral. Então, parece que seria mais indicado realizar o agachamento livre. Bom, só que quando a gente vai olhar isso para os ligamentos, olha que interessante, pessoal.
ligamento cruzado anterior e posterior. Para vocês entenderem o gráfico. Valores positivos representam tração para o ligamento cruzado posterior. Valores negativos, tração para o ligamento cruzado anterior. Vejam que, durante todo o agachamento, o único momento e condição que teve tração para o ligamento cruzado anterior foi quando o sujeito realizou o agachamento livre de 0 a 40 graus aqui de flexão de joelho na fase descendente. O resto todo de tração aconteceu para o ligamento cruzado posterior. Então, pessoal, quando o seu aluno te pergunta assim, professor, eu estou com uma dor no joelho, eu tenho uma lesão no joelho. Primeira coisa que você tem que saber é qual lesão que é. E aí, em função disso, você vai escolher qual o melhor agachamento para ele. Se vai ser na parede, se vai ser livre, se vai jogar o quadril mais para trás ou mais para frente, e aí vai. Mas eu gostaria desse trabalho para mostrar para vocês que o agachamento na parede, que pensando na compressão patelofemoral, ele não é uma boa estratégia, pensando no cruzado anterior, para quem vem de um pós-operatório, pode ser uma boa estratégia sim, baseado nesses dados aqui do Escamilla. Uma outra condição do joelho, pessoal, para a gente cessar esse dado do joelho, é que um movimento errôneo, né, que a gente observa muito na musculação aí, é o tal do valgo dinâmico, né? O que é esse valgo dinâmico? É uma diminuição desse ângulo Q, né, que é o ângulo ali, eu coloquei aqui a definição, é o ângulo formado entre a linha pelo seno da patela e tendinopatelar, né, cruzando com uma outra linha formada pelo seno da patela e a espinha ilíaca anterior. Quando esse ângulo diminui, você vai estar fazendo um movimento de abdução de joelho ou uma abdução da tíbia em relação ao fêmur, o que seria mais ou menos esse movimento aqui. Quando você faz isso, você está gerando uma compressão das estruturas laterais do seu joelho e uma tração das estruturas mediais do seu joelho, né? Lógico, aqui nós temos um menisco para suportar essa compressão na região central e aqui temos nosso ligamento colateral medial para suportar essa tração. Só que o problema, pessoal, é que a longo prazo, o movimento que vai acontecendo tanto do fêmur em relação à tíbia quanto da patela em relação ao fêmur, ele não acontece perfeitamente como deveria acontecer. A patela não realiza, por exemplo, no fêmur, o seu tracking patelar, que ela não corre bonitinho como deveria correr. E a longo prazo você pode desenvolver uma lesãozinha como essa aqui, né? E aí você pode desenvolver uma artrose a longo prazo porque você não permitiu uma movimentação adequada da sua patela, de uma estrutura, né, do seu joelho como um todo ali. Então parece determinante a gente, e já no primeiro momento agora, e aí trazendo tanto para o levantamento de terra quanto para o agachamento, uma das coisas muito importantes é manter um alinhamento ótimo do pé com a perna e com a coxa, ou seja, sempre o joelho apontando para a ponta dos pés. Nessa tarefa, assim, desse jeito, você vai conseguir uma melhor movimentação, né, do seu fêmur em relação à tíbia, assim como do fêmur em relação à patela. E muitas pessoas, pessoal, quando veem qualquer movimentozinho do joelho um pouquinho para dentro ou um pouquinho para fora, já falam, nossa, está realizando um valgo dinâmico e por causa disso vai morrer. Não, pessoal, como eu falei lá no começo, o seu joelho ele tem uma mobilidadezinha para realizar rotação medial, rotação lateral, assim como algum movimento de adução e abdução. Isso vai acontecer em qualquer movimento. Então não vamos ser radicais e terroristas também. E eu peguei essa figurinha aqui, inclusive de uma página do Instagram, que eu achei super didática, né? Do Squat University, que eles reportam essa movimentação do joelho durante um agachamento. Então vejam aqui, ó. Eles colocam o seguinte, que tá vendo aqui que aqui no meio eles colocam de amplitude ideal, ou seja, aqui o joelho nessa figurinha aqui está apontando para a ponta dos pés, aqui ele foi um pouquinho para fora, só que isso aqui, pessoal, está dentro de uma movimentação aceitável. Isso aqui já se torna um problema. É o joelho entrando demais. E isso aqui já é o joelho saindo demais. O que seria um valgo dinâmico excessivo e um varo dinâmico excessivo, né? Então, pensando num agachamento, um levantamento da terra, você pode ter uma movimentação do seu joelho para dentro e para fora, mas, logicamente, ela é limitada, tá legal? Pensando no agachamento, então, pessoal, o afastamento dos pés, agora, trazendo mais para a prática, agora saindo da perspectiva de lesão e vindo mais agora, já começando a falar do agachamento. A rotação dos pés faz diferença? Bom, se você rodar os pés externamente, você tem um aumento da participação, pensando em atividade eletromiográfica, dos adutores. Assim como se você afastar mais os pés e assumir uma posição sumô, um afastamento ao dobro da largura do quadril, você vai tensionar mais os seus adutores de quadril
e então esses músculos vão estar sofrendo maior tensão passiva e então esses músculos vão ser mais demandados no exercício. Então, se perguntarem, quando eu faço um agachamento sumô ou um levantamento terra sumô com os pés mais afastados e rodados internamente, eu tenho maior participação dos adutores de quadril? Tenho. Eu tenho maior participação dos adutores de quadril. Eu vou ter uma participação aumentada de glúteo. Você vai ter uma participação aumentada de glúteo para sustentar o seu fêmur que vai estar em rotação externa. Então, o seu glúteo minimamente tem que trabalhar de maneira isométrica para sustentar o seu fêmur nessa posição, que é um trabalho publicado ali pelo Paoli em 2009. Para o quadríceps, tem alguma diferença? Pessoal, um estudo do Scamilla, que analisou isso no levantamento terra, ele observou que dentro do quadríceps, né, houve a maior ativação dos vastos mediais quando estava na posição sumô. Só que isso foi um estudo somente, né? Pensando do ponto de vista de mecânica do exercício, se você está nessa posição, um afastamento bitrocantérico, com os pés na largura do quadril, apontados para frente, um pouquinho rodados, né? E você olha a movimentação do seu joelho, do seu fêmur em relação à sua tíbia, você vai ver que a mesma movimentação acontece se você estiver na posição sumô, pensando numa mesma amplitude. Então, não teria por que o quadríceps, né, os vastos trabalharem mais ou trabalharem menos, desde que você mantenha a mesma amplitude. Então, se eu fosse resumir isso aqui, pensando no afastamento e rotação dos pés no agachamento, eu falaria o seguinte: rodando os pés externamente, você vai ter um aumento da participação de adutores, em especial se você fizer um posicionamento sumô. E se tiver um posicionamento sumô em rotação externa, você vai precisar de maior trabalho de glúteo para sustentar o seu fêmur nessa posição também. Para o quadríceps, teria alguma diferença? Pela minha visão, pela minha ótica, não teria alguma diferença se você tiver a mesma amplitude de flexão e extensão de joelho e de quadril. Bom, seguindo nesse raciocínio, pessoal, e aí entrando mais em algumas evidências científicas ali sobre... Pessoal, tem um pessoal mandando um negócio no bate-papo aqui. Pessoal, quem está mandando no bate-papo eu vou deixar para o final, tá bom? Deixa para o final. Pessoal, pegando aqui agora esse trabalho do Fry, que é um trabalho que eu gosto bastante sobre agachamento, né? Os pesquisadores compararam duas condições de agachamento. Uma condição ultrapassando o joelho da ponta dos pés e uma outra condição não ultrapassando o joelho da ponta dos pés, né? Os sujeitos deveriam agachar até que a coxa ficasse paralela ao solo, em ambas as condições, né? E eles tinham que ter, né, no seu agachamento, conseguir mobilizar uma carga de pelo menos 1,5 vezes a sua massa corporal. Do ponto de vista cinemático, o que foi observado nesse trabalho comparando as duas condições? Quando os sujeitos tinham a restrição de avanço do joelho, ou seja, o joelho não podia ultrapassar a ponta dos pés, foi observada uma maior inclinação do tronco, assim como uma maior flexão de quadril. Parênteses. Essa maior flexão de quadril que eu estou colocando aqui não apresentou diferença estatisticamente significativa entre as condições, tá? Então eu estou colocando aqui, estou forçando a barra aqui, olhando aqui somente os valores absolutos, tá? De 60 graus contra 66 graus, tá? Mas não teve diferença estatisticamente significativa. Só que se você for pensar do ponto de vista prático, pessoal, funciona mais ou menos assim, né? Se eu não posso avançar o meu joelho, para eu conseguir me manter realizando o exercício sem cair para trás, eu preciso inclinar mais o tronco à frente. É óbvio isso, né? Para você conseguir manter o seu centro de gravidade ali no seu pé, senão você vai cair para trás. Com isso também, houve menor flexão de joelho, menor inclinação anterior da perna, da tíbia ali, assim como menor dorsiflexão. Então, eu tenho uma mudança do ponto de vista cinemático ali, comparando, né? Fazendo o exercício, o agachamento, avançando, né? Ultrapassando o joelho da ponta dos pés ou não ultrapassando. A consequência cinética disso é que quando eu ultrapasso o joelho da ponta dos pés, eu tenho um torque de 150 Nm. E não ultrapassando o joelho da ponta dos pés, eu tenho um torque de 117 Nm. Ou seja, se eu não ultrapassar o joelho da ponta dos pés, eu reduzo o torque para o meu joelho em mais ou menos ali 20%. O que, pensando em sobrecarga articular, parece interessante. Você reduziu em 20% a sobrecarga para o seu joelho. Só que,
quando você não ultrapassa o joelho da ponta dos pés, para você não cair para trás, como eu acabei de falar agora, você inclina mais o tronco à frente e aumenta lá o torque para o seu quadril. O torque para o quadril, não ultrapassando o joelho da ponta dos pés, ele fica em 300 Nm e ultrapassando ele fica em 28 Nm. O que eu gosto de ressaltar sempre aqui, pessoal, é o seguinte, que o que conecta o seu quadril até a barra é uma estrutura chamada de coluna vertebral. Então, se o torque para o quadril aumentou em mais de 10 vezes, com certeza o torque para a sua coluna lombar também aumentou consideravelmente. Então, quando me perguntam assim, Rafa, se eu não ultrapassar o joelho da ponta dos pés, eu diminuo a sobrecarga do meu joelho? Sim, você protege mais seu joelho. Só que se você não ultrapassa o joelho da ponta dos pés, você aumenta em 10 vezes a sobrecarga para a sua coluna e para o seu quadril. O que você quer? Quem que é o seu cliente? Então aqui eu falei de sobrecarga articular. Um paralelo que é muito importante a gente pensar nisso aqui, pessoal, é o seguinte, que é, se eu tenho maior torque para o joelho, eu tenho maior sobrecarga articular, mas eu também estou demandando mais dos músculos que realizam aquela tarefa. Então, olha que paradoxal, né? Se eu ultrapassar o joelho da ponta dos pés, eu aumento a sobrecarga para o joelho, mas também aumenta a demanda para o quadríceps. Quadríceps por enquanto, né? Mas em verdade para os vastos. Se eu não ultrapasso o joelho da ponta dos pés, eu aumento o torque para o quadril e para a coluna, mas também aumento a demanda muscular para o glúteo máximo, especialmente, e para meus paravertebrais. Então, veja que é uma linha muito tênue entre o que eu quero de resposta muscular e o que eu estou gerando de sobrecarga articular. Então, será que eu poderia utilizar esse agachamento não ultrapassando o joelho da ponta dos pés, jogando o quadril lá atrás, pensando em aumentar a demanda para o glúteo máximo da minha aluna? Pode. Não só pode, como em alguns momentos eu faço isso no treinamento com as minhas alunas. Só que eu tenho que perguntar o seguinte, será que essa minha aluna tem uma lombar forte para conseguir sustentar a coluna, esse torque todo para a coluna? Ou será que a minha aluna, em vez de agachar, limitando o avanço do joelho, eu posso fazer ela avançar mais o joelho para aumentar a demanda para os vastos? Pode. A pergunta é, será que ela tem joelho para suportar essa maior sobrecarga? Então, pessoal, sempre que a gente pensar na escolha do agachamento, e aqui estou falando só por enquanto de avançar ou não avançar o joelho da ponta dos pés, eu tenho que pensar sempre no que eu vou ter de demanda muscular e o quanto eu vou ter de sobrecarga articular. Então, falando de avanço dos joelhos, falando de rotação e afastamento da ponta dos pés, afastamento dos pés, já falamos disso aí. Vamos entrar agora na diferença na posição da barra, né? E aí temos um agachamento, pessoal, que é o agachamento com a barra alta, né? High bar, que é o mais utilizado, né? E aí, quando você coloca a barra lá sobre a cintura escapular, que é o agachamento mais utilizado com essa barra mais alta, que é o mais utilizado na musculação. Só que existe uma variação também do agachamento com a barra posterior, que é com a barra mais embaixo, como na figura da direita, que é o low bar, né? Qual que é a diferença, pessoal? Quando você utiliza a barra mais baixa, o low bar, você aumenta o torque para o quadril, né? Se inclina mais à frente. E então, isso aqui é uma estratégia muito utilizada por powerlifters, né? Aquele primeira figurinha que eu mostrei no nosso bate-papo de hoje, uma estratégia muito utilizada por powerlifters para conseguir demandar, mobilizar mais peso. Em contrapartida, o agachamento com a barra mais alta, eles permite você agachar mais, atingir maior profundidade, maior amplitude de movimento. Tá legal? Então, com base nisso aqui, né, e é por isso que, dentre as condições da musculação, a condição mais utilizada é com a barra mais alta. Lembrando, né, pessoal, não é a barra no pescoço não, tá, gente? É a barra na cintura escapular, como esse coleguinha aqui, esse powerlifter, está realizando aqui, tá? Pois bem, pensando nisso aqui, posicionamento da barra, como você sustenta essa barra, pessoal? Em geral, você mantém uma retração da escápula, pode fazer alguma elevação da escápula para você criar, como a gente chama, uma mesa aqui, para você conseguir depositar essa barra, e os cotovelos, pelo menos, alinhados com o tronco, tá? De modo que quando você agachar, o seu cotovelo vai acompanhar a linha do tronco, pelo menos, e vai ficar um pouquinho para trás, acompanhando a linha do tronco. Tem pessoas que, em função da magnitude de peso aqui carregada, para aumentar a estabilidade, aumentar a segurança,
coloca o cotovelo um pouquinho mais para trás ainda, tá? Mas pelo menos o braço acompanhando a linha do tronco, tá? Não precisa botar o cotovelo para baixo, tá? Porque assim fica mais difícil você manter a retração escapular e aumentar a rigidez de toda a cadeia posterior. Então esse aqui é um posicionamento, né? Falando bem rapidamente aí de como você coloca a barra no agachamento. Bom, uma outra variação do agachamento também é o agachamento com a barra anterior, né? Qual é a diferença central do agachamento com a barra anterior para o agachamento com a barra posterior? No agachamento com a barra posterior, eu tenho maior torque para quadril do que comparado com a barra anterior. Com a barra anterior, eu tenho maior torque para joelho. Por que isso acontece? Porque quando eu estou com a barra anterior, eu tenho maior pico de flexão de joelho, porque eu consigo me manter mais ereto e avanço mais o meu joelho. Quando eu estou com a barra posterior, eu tenho maior pico de flexão de quadril, porque eu me inclino mais à frente. Então, veja, pessoal, se eu quiser realizar um exercício focando no quadríceps, né, nos vastos ali, uma boa estratégia dentre os agachamentos parece que é realizar o agachamento com a barra anterior. A técnica é mais difícil, é menos comum você ver alguém realizando um agachamento com a barra anterior? É mais difícil e é menos comum. Só que a magnitude de peso que você carrega para realizar um RM no agachamento anterior, ela é menor do que no agachamento posterior em geral. O que isso significa? Imagine o seguinte, pessoal, se eu quero realizar 10 repetições máximas de agachamento fazendo o posterior e o anterior. Se eu fizer o agachamento posterior, suponhamos que eu faça isso com 100 quilos, por exemplo, para fazer 10 RMs. Se eu fizer agachamento anterior, eu vou fazer isso com mais ou menos, por exemplo, sei lá, 70 quilos, 80 quilos. A magnitude de peso carregada vai ser menor e eu vou conseguir chegar da mesma forma nos meus 10 RMs. Então, se eu quiser aumentar a demanda para os meus vastos, para o meu quadríceps, parece sim uma boa estratégia realizar o agachamento anterior. Tá? Porque eu avanço mais o joelho, jogo mais sobrecarga para o quadríceps e carrego menos peso de maneira absoluta, diminuindo então relativamente a minha sobrecarga articular do que se eu estivesse carregando 100 quilos com a barra posterior. Então essa que é a ideia de você treinar o seu aluno a também conseguir realizar o agachamento anterior, sobretudo para quando ele quiser um maior trabalho dos vastos, quadríceps ali. Só que, como eu acabei de falar, a técnica do agachamento anterior, ela é uma técnica mais difícil. Sustentar essa barra na frente demanda uma mobilidade articular maior. E aí, alguns sujeitos na musculação, né, preferem fazer essa pegada aqui, ó, em que você apoia a barra sobre os ombros e mantém os cotovelos altos aqui com a mão cruzada. É uma estratégia interessante para a musculação? Pode ser. Em particular, eu acho que fica mais instável do que se você estivesse segurando aqui. Mas para a musculação, ela pode ser realizada desse jeito. Quando eu falo para musculação, porque no pessoal do LPO, eles utilizam essa técnica aqui, ó, que é a pegada do LPO, que você segura a mão assim, só que você precisa de uma boa flexibilidade do punho para conseguir manter esse cotovelo alto. E por que para esses atletas tem que ser assim? Porque a partir daqui ele vai jogar a barra para cima, então não tem como ele sair daqui e segurar a barra aqui. Não existe isso. Eu tenho que fazer essa pegada. Para quem está na musculação, que ainda não tem essa mobilidade toda, pode realizar desse jeito aqui. Tá legal? O que não pode ser feito, pessoal, é isso aqui, né? Essa figura de cima aqui da esquerda. Por quê? Reparem que o praticante aqui, ele não está nem apoiando a barra nos ombros. Então, ele está fazendo uma força absurda aqui com os músculos que realizam a flexão de ombro ali, em especial o deltoide anterior, né? Então, a barra tem que estar depositada sobre os ombros, tá legal? E para isso, para a barra não cair para frente, você tem que manter os seus cotovelos altos, cotovelos na linha dos ombros, como tanto na figura aqui do weightlifting, aqui do levantador de peso olímpico, quanto desse praticante aqui de musculação, tá? Baixar o cotovelo aqui é pedir para a barra cair no chão e vai dar um problema bastante sério. Bom, qual a contribuição de cada músculo no agachamento, né, pessoal? Tem gente que fala aí que
Se você fizer só agachamento, não precisa fazer mais nada, né? Que o agachamento já salva vidas, né? Inclusive, tem pessoas que sugerem que você pode fazer somente agachamento, levantamento terra, supino e remada e está tudo pronto aí, não precisa fazer mais nada na musculação, como se fosse uma coisa tão simples assim. A pergunta é, será que esse agachamento, só o agachamento é um exercício tão completo assim, né? E para isso a gente tem que saber qual a contribuição de cada músculo no agachamento. Para discutir isso, eu vou me valer de 2 estudos que fizeram uma análise crônica da demanda muscular ou da hipertrofia muscular no agachamento, tá? Um estudo do Blomqvist, de 2013, ele comparou um agachamento realizado até 60 graus de flexão de joelho com um agachamento até 120 graus de flexão de joelho. 60 graus de flexão de joelho, pessoal, é uma flexão bem pequena, é um agachamento bem parcial, né? E 120 graus de flexão de joelho, só para vocês saberem, é essa amplitude que eu estou realizando aqui, tá? Essa aqui é mais ou menos uma amplitude de 120 graus de flexão de joelho. No outro estudo, que foi o estudo do Cubo e colaboradores, que é um estudo bem mais recente, de 2019, ele comparou o agachamento realizado até 90 graus de flexão de joelho com um agachamento até 140 graus de flexão de joelho. 140 graus de flexão de joelho, pessoal, é até quase encostar a bunda no chão, realmente, né? Num trabalho foram 12 semanas, no outro trabalho foram 10 semanas, num trabalho 3 vezes por semana, e outro 2 vezes por semana, e ambos os trabalhos foram com sujeitos destreinados. No trabalho do Blomqvist, ele analisou a hipertrofia, né, do quadríceps e dos isquiosurais em diferentes regiões de cada desses músculos, desses grupamentos, né, anterior e posterior. Então vejam só, pessoal, coluna preta aqui é o agachamento que ele chamou de agachamento profundo, né, até 120 graus, e coluna branca, né, seria um agachamento até 60 graus de flexão de joelho. Vejam que em todas as regiões do quadríceps, né, desde a região 9 até a região 4 aqui, que é o que foi reportado no gráfico, né, vejam que quem agachou profundo teve hipertrofia da região anterior da coxa, né, do quadríceps ali. Quem agachou parcial teve uma hipertrofia somente significativa, somente da região mais proximal do quadríceps, essa regiãozinha aqui, região 9 e 8. Pensando nos isquiosurais, nos posteriores de coxa, da região toda posterior, vejam que a única região que apresentou hipertrofia significativa, né, aumento da área de secção transversal significativa, foi essa regiãozinha 8, que ficou mais ou menos aqui. Tá legal? De todo o resto, não houve aumento significativo da área de secção transversal para a região posterior de coxa. Então, baseado nesse trabalho aqui, nos parece que o agachamento ele é um exercício bem mais determinante, né, para o quadríceps do que para os posteriores de coxa, né? Só que aí vem esse trabalho, pessoal, do Cubo, como eu falei com vocês, e nesse trabalho os pesquisadores, além de analisar o quadríceps, né, os extensores de joelho e os posteriores de coxa, também analisaram os adutores, né, os músculos adutores e o glúteo máximo. Então vamos destrinchar isso aí um pouquinho. Corroborando o trabalho do Blomqvist, né, tanto os indivíduos que agacharam completo, coluna branca, até 140 graus de flexão de joelho, quanto o grupo que agachou até 90 graus de flexão de joelho, teve uma hipertrofia significativa do quadríceps, tá? Então, do músculo do quadríceps como um todo. Só que quando a gente vai olhar aqui embaixo, pessoal, olha aqui embaixo que interessante. Desses músculos do quadríceps, reto femoral, vasto lateral, medial e intermédio, vejam que os músculos que apresentaram hipertrofia significativa, um aumento do seu volume, que é o que foi medido aqui, foram somente os vastos. O reto femoral não apresentou um aumento significativo do volume. Então, baseado nesse trabalho aqui, que é um trabalho crônico, né, que é um dos poucos que a gente tem crônicos, a gente pode falar o seguinte, que agachamento ele é um exercício não para o quadríceps, mas sim para os vastos. Em especial, nesse trabalho aqui, o reto femoral não aumentou nada, nem agachando até 140 graus e nem agachando até 90 graus. Então, quando eu vou pensar em exercício para o meu quadríceps, eu preciso de alguma outra coisa para estimular também o meu reto femoral, porque o agachamento só ele me entrega os vastos, tá legal? E aí vamos ter lá para o reto femoral
tem a perna de trás do afundo, tem cadeira extensora, nórdico reverso, ciss squat, mas o agachamento parece aqui pelos dados que ele é muito mais para vastos do que para o reto femoral. Para os isquiosurais, corroborando também o que o Blomqvist reportou, não houve hipertrofia significativa para os isquiosurais, nem quem agachou completo e nem quem agachou parcial. Então, se perguntasse assim, se eu realizar só o agachamento, eu já tenho uma contribuição, uma demanda boa para os isquiosurais? Para mim, não. Para mim, não e não mesmo. Eu teria que entrar com algum exercício específico para os meus posteriores de coxa, baseado nas evidências que nós temos na literatura crônicas, que são o trabalho do Kubo e o trabalho do Blomqvist. Pensando nos adutores, aí o negócio ficou interessante. Nos adutores, né, quem agachou profundo teve uma hipertrofia significativamente maior do que quem agachou até 90 graus, quem agachou parcial. Esse mesmo comportamento foi observado para o glúteo máximo, né? Quem agachou completo teve uma hipertrofia de glúteo máximo significativamente maior do que quem agachou parcial. Pensando em valores absolutos, né? A hipertrofia foi 3 vezes maior do que quem agachou parcial. Então, novamente, me atendo a esses resultados aqui, eu falaria o seguinte: se você quiser trabalhar glúteo efetivamente, você precisa de um agachamento completo, assim como se você quiser trabalhar os adutores, né? Baseado nesse trabalho aqui. Se você quiser trabalho dos vastos, independe. Se você fizer completo ou parcial, você vai ter um trabalho equivalente ali dos vastos. Se você quiser posteriores de coxa, o agachamento não parece uma boa estratégia. Eu precisaria de uma outra ferramenta ali. Esse fenômeno, pessoal, que ilustra, né, a causa ou que pode nos dar um norte do porquê os isquiosurais, né, aqueles músculos que têm origem ali no isquio e vão até a nossa perna, seja para tíbia ou para fíbula, né, assim como do reto femoral, né, que tem origem lá na espinha ilíaca anteroinferior e vai até a tuberosidade da tíbia, por que esses músculos não são tão demandados no agachamento, não são hipertrofiados, né? Tem um fenômeno, pessoal, chamado de paradoxo de Lombard, que foi publicado em 1903 por Lombard, né? Que ele fala o seguinte, está tentando trazer de maneira mais prática possível, mais aplicada possível. Quando um músculo biarticular, durante um exercício, durante uma tarefa multiarticular, ele tem o seu comprimento aumentado em uma articulação e diminuído em outra, a tensão mecânica aplicada para esse músculo, ela quase não se altera, né? E com isso, se eu não tenho uma tensão mecânica aumentada, a hipertrofia para esse músculo também é esperado que não aconteça, né? Porque a tensão mecânica parece que é um fator determinante para a hipertrofia muscular. Então, pessoal, vejam só, no agachamento, vamos pensar só no reto femoral, tá? Por enquanto, no agachamento, durante a fase descendente do agachamento, você está flexionando o quadril. E o seu reto femoral é um flexor de quadril. Só que no joelho você está flexionando o joelho também. E o seu reto femoral é um extensor de joelho. Então, se fôssemos pensar nas articulações, e se fosse tão redondinho assim, mas só para ficar didático, né? No quadril, o seu reto femoral estaria diminuindo de comprimento e no joelho estaria aumentando de comprimento. Durante a fase ascendente, no joelho estaria diminuindo de comprimento e no quadril estaria aumentando de comprimento. Ou seja, o comprimento total desse músculo praticamente não se alteraria e, consequentemente, a tensão mecânica, né, para esse músculo também não seria aumentada, o que parece explicar essa não hipertrofia desses músculos, né, reto femoral e isquiosurais, em exercícios como, por exemplo, o agachamento, que envolvem, né, uma extensão e flexão tripla durante suas fases ascendente e descendente, respectivamente. E aí passamos ali para o deadlift, né, pessoal? O deadlift, mudando um pouquinho agora, saindo do agachamento e indo para o deadlift, né, o levantamento terra, ele é um exercício que a gente costuma falar que ele é um exercício de maior demanda, né, para quadril, ou algumas pessoas gostam de usar a palavra de dominância de quadril, né? Apesar de eu não gostar muito, mas as pessoas costumam utilizar isso, né? Maior dominância de quadril, enquanto que o agachamento seria de maior dominância de joelho, né? No levantamento terra, você traz a barra lá que está no chão mais próxima da sua perna, não necessariamente tem que encostar na perna, mas ela chega bem próxima da perna, de modo que praticamente todo o torque no exercício aqui, ele estaria direcionado, ou todo não, né? Mas a maior parte desse torque aqui estaria direcionado para o quadril.
E aí, quando comparado o agachamento com o levantamento terra de competição, né, dos powerlifters lá, no levantamento terra você atinge menor flexão de joelho ainda comparado ao agachamento. Afinal, no agachamento de competição, você tem que agachar até quebrar a paralela, até a sua coxa passar da linha paralela do solo. Enquanto que no levantamento terra não tem essa necessidade, né? Nesse trabalhozinho, pessoal, publicado em 2018 por Show e colaboradores, eles comparam ali, né, a cinética do agachamento com o do deadlift, né? Em geral, traduzindo esses gráficos aqui, para a gente não ter que ficar olhando os gráficos aqui, passando por cada coisinha do gráfico, até porque não tem tempo para isso. O que é observado? Que no deadlift tem maior torque extensor de quadril e maior torque flexor plantar. Em contrapartida, tem menor torque extensor de joelho quando comparado ao back squat. Então, vejam como eu acabei de falar, parece sim que o deadlift ele tem maior demanda para o quadril e, logicamente, para vertebrais também, enquanto que o back squat, né, tem maior demanda para o joelho, dado ali a seu maior torque extensor de joelho. Tá? Bom, como eu falei anteriormente, lá naquele trabalhinho lá atrás, que eu falei do McGill, atenção para o deadlift, aqui já estamos falando do deadlift efetivamente, né? Quando você vai retirar a barra do chão, né, você vai ter que preservar a sua lordose lombar e não fazer uma flexão de coluna lombar. Ponto importante sobre esse exercício é que não é obrigatório você ficar olhando para baixo aqui. Eu falei isso lá no comecinho, você não obrigatoriamente tem que ficar olhando para baixo. Até porque se você fizer uma extensão cervical aqui, você aumenta a estabilidade da sua cintura escapular aqui da região, né, da cadeia posterior aqui. E aí temos uma variação do levantamento terra, pessoal, que é a variação sumô, né? E aí eu coloquei um postzinho que eu fiz aqui há algum tempo, né? Em que eu posiciono ali num afastamento sumô e num afastamento tradicional. Pensando numa vista lateral, pessoal, uma vista lateral, nós podemos observar aqui que no agachamento sumô, nós conseguimos manter o tronco mais ereto, né? Conseguimos manter o tronco mais ereto, enquanto que... No agachamento não, desculpa. No levantamento terra sumô, nós mantemos o tronco mais ereto, enquanto que no tradicional, nós inclinamos um pouco mais o tronco à frente, né? Isso aqui vai dar uma respostazinha diferente, que é a seguinte, né? No tradicional, eu tenho maior amplitude de movimento de extensão de joelho. Então, onde eu consigo flexionar um pouco mais o joelho. No sumô, já é possível manter o tronco mais ereto, a distância percorrida pela barra é menor e a barra é mantida mais próxima do corpo, resultando em menor braço de resistência. Pois bem, pessoal, então quando eu faço o levantamento terra sumô, especialmente em estratégias de competição, os sujeitos, os praticantes, em que o objetivo é tracionar, levantar a barra aqui, né, com o máximo de peso possível, num posicionamento sumô, a barra percorre menor distância. Então, o trabalho necessário para realizar essa tarefa, ele é menor. Então, por isso que muitos atletas optam pela posição sumô, tá legal? E aí, um outro dado importante do levantamento terra, comparando a posição sumô e comparando a posição tradicional, é que no sumô eu tenho também 8% menor força de cisalhamento, que é aquela força que eu falei lá no comecinho, que é aquela força de uma vértebra tender a deslizar sobre a outra, e 10% menos torque para a coluna lombar, analisada ali na região entre L4 e L5. Isso, pessoal, acontece por quê? Exatamente porque eu tenho menor inclinação do tronco à frente. Eu consigo me manter mais ereto. Me mantendo mais ereto, eu tenho menor torque para a coluna, né, lombar, assim como menor força desse cisalhamento. Então, se eu tenho um sujeito que é destreinado, e eu quero, por algum motivo, né, dada ali a avaliação do aluno, eu quero aumentar, fazer um bom trabalho de core com esse aluno, só que ele é destreinado e eu não quero no primeiro momento gerar tanta sobrecarga articular para a coluna dele, eu poderia no primeiro momento entrar com um levantamento terra sumô em vez de entrar com um tradicional. Exatamente porque aqui eu tenho menor demanda para a minha coluna quando comparado ao tradicional. Uma outra coisa que sempre me perguntam, pessoal, qual que é a amplitude máxima, descendente do levantamento terra sumô? E quando eu fiz esse post aqui,
quase me crucificaram porque eu coloquei essa figura, né, que realmente aqui eu desci um pouco mais, né, eu agachei um pouco mais, eu sentei um pouco mais, fazendo um levantamento terra sumô. Os dois, na verdade. E, em geral, o levantamento terra ele é feito com um quadril mais alto, como está nessa figurinha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Como esse cara está aqui, ó, tá vendo? Não desce tanto o quadril. E aí, quando eu fiz isso aqui, o pessoal falou assim, não, isso não é um levantamento terra, isso é um agachamento terra e tudo mais. Quase meio crucificado. Bom, pessoal, e aí a discussão que eu sempre faço é a seguinte. Esse levantamento terra é um levantamento terra de competição, em que o sujeito ele assume essa posição aqui, porque é a condição onde ele consegue mobilizar mais peso, arrancar mais peso do chão. Só que, quando eu estou na musculação, o meu objetivo não é arrancar mais peso do chão, não é levantar o máximo de peso, é usar o levantamento terra como um exercício, como uma ferramenta para trabalhar os músculos que eu quero que sejam trabalhados. Então, por que eu não posso, também estando na musculação, usar a amplitude de movimento, que afinal é uma variável de treino, para modificar um pouquinho o exercício? Porque eu não posso fazer o meu levantamento terra e, em vez de agachar somente até aqui, eu não posso sentar um pouco mais, aumentando a minha amplitude de flexão de quadril e de flexão de joelho. E assim, se aumentei a flexão de joelho, aumentar um pouquinho a demanda para os meus vastos aqui. Por que eu não posso fazer isso? Né? Porque no agachamento, você pode agachar um pouco mais ou agachar um pouco menos. No supino, você pode descer um pouco mais ou um pouco menos, em função das características do seu aluno. Mas no levantamento terra, não pode. Então, as pessoas criticam, querendo comparar o nosso agachamento, o terra e o supino da musculação com o de competição, de um powerlifter, mas só fazem isso para o agachamento e para o supino, né? O levantamento terra não pode. Então, né, vejam que, na minha opinião, na minha humilde opinião, a amplitude de movimento do levantamento terra é uma variável de treino como em qualquer outro exercício, e eu posso sim modificar esse exercício do que é realizado na competição dos powerlifters para sentar um pouco mais aqui e aumentar sim a flexão do joelho, assim como eu posso fazer isso no agachamento, no supino ou qualquer outro exercício, tá? Bom, ai, filho, peraí. Não passa, não. Não, filho, não é para passar. Tá aí. Volta. Aí, beleza. Pessoal, esse é um trabalho que eu achei muito curioso, publicado em 2019, em que os sujeitos realizavam o levantamento terra em duas condições. Olha que interessante. Uma condição, o sujeito tinha que descer a barra no levantamento terra, descer, encostar a barra no chão, depositar a barra no chão, tá? E depois arrancar ela, fazer mais uma fase ascendente. E numa outra condição, os sujeitos tinham que fazer o deadlift, o levantamento terra, quicando a barra. Então, o cara vai descer rápido, bater a barra no chão e subir, né? Que é uma estratégia muito utilizada por praticantes, por exemplo, do CrossFit, né? O que foi observado, pessoal, nesse trabalho aqui? Olha que legal. Quando os sujeitos realizaram um exercício com pausa, que tinha que descer, encostar a barra no chão, deixar a barra depositar no chão e realizar novamente uma fase ascendente, foi observado o seguinte, foi observado um maior torque para quadril, um maior torque e um maior trabalho extensor de quadril, joelho e tornozelo. Assim como a duração da fase ascendente também foi maior. Ou seja, a demanda para os músculos que atuam no quadril, no joelho e no tornozelo foi maior, assim como para você conseguir trazer essa barra até o final do movimento também demorou mais. O que isso nos mostra, pessoal? Pensando principalmente em trabalho aqui, que você fazer o exercício parando a barra no chão e depois subindo ela, vai ficar mais difícil, você vai ter maior necessidade, maior demanda muscular. Então, vejam só. Por que eu acho interessante esse trabalho? Porque se eu quiser usar o levantamento terra para trabalhar alguma musculatura, seja quadríceps, seja glúteo, seja isquiosurais, seja paravertebrais, me parece que a melhor estratégia é eu deixar a barra parar no chão e realizar uma fase concêntrica novamente, sem usar o kick da barra. Em contrapartida, por que muitos praticantes, de novo, em especial do CrossFit, batem a barra no chão para depois subir? Porque no CrossFit, o objetivo central não é trabalhar o músculo, é cumprir a tarefa. Então, por exemplo, imagine assim, eu tenho que, em 30 segundos, fazer o máximo de repetições possíveis.
quanto se eu bater na barra no chão, eu vou ter o auxílio desse kick e então eu vou conseguir fazer mais repetições. Ou eu tenho que fazer 15 repetições com o máximo de peso possível. Novamente, se eu usar o kick da barra, a barra batendo no chão e voltando, isso vai me ajudar, porque a demanda muscular vai ser menor. Então vejam a perspectiva que eu tenho que ter. Se eu quiser trabalhar aquela musculatura envolvida, não me parece interessante bater a barra no chão. Agora, se for uma competição em que eu tenho que fazer mais repetições ou levantar mais peso em mais repetições, o kick da barra pode ser uma estratégia interessante. O que tem que ser observado é, quando você quica a barra no chão, segurando a barra, toda aquela vibração causada pela barra, aquele impacto, vai ser distribuído para todas as suas articulações, né? Seja no punho, seja no cotovelo, seja no ombro, cervical e assim por diante. Eu trouxe esse trabalho, pessoal, que é um trabalho publicado em 2018, que é um trabalho crônico, e eu gosto muito dele, porque ele pegou exercícios que são multiarticulares, né, e analisou a resposta não uniforme, né, do quadríceps, né, aquela tal da hipertrofia heterogênea lá. Para isso, os sujeitos realizaram 8 semanas de treinamento, 2 vezes por semana, com esse protocolo aqui, 3 minutos de pausa, e foram analisados os músculos vasto lateral e reto femoral. Os sujeitos realizaram agachamento, levantamento terra, a fundo e o leg press. Todos os exercícios multiarticulares, como eu falei anteriormente, né? Olha, eu selecionei só para a gente discutir aqui, pessoal, que é o dado ao tempo limitado, né? A área de secção transversal, como eu falei anteriormente, né? Olha aqui o aumento da área de secção transversal, tanto na região distal, quanto na região medial, quanto na região mais proximal da coxa, né? Eu não falei anteriormente, né, pessoal? Só para frisar aqui de novo, né? Nesse trabalho foi avaliado aqui, ó. Vai, filho. Vai. Aqui, ó. Foi analisado mais a região proximal, a região central, né? E a região distal. Então, veja que para o vasto lateral em especial aqui, nas 3 regiões foi observado um aumento, né, significativo, né, da área de secção transversal, em especial na região mais central. Enquanto que para o reto femoral, veja que teve um pequeno aumento, mas uma magnitude muito inferior daquela observada para o vasto lateral. Então, novamente, isso aqui corrobora aquilo que eu mostrei lá atrás sobre o tal do paradoxo de Lombar, né? Que eu falei lá atrás que o agachamento, né, não era uma boa ferramenta para o reto femoral, assim como para os isquiosurais, e parece que não é só agachamento, parece que levantamento terra também, leg press também, e o afundo também, né, em especial na perna da frente do afundo, porque você vai estar dentro do fenômeno ali de paradoxo de Lombar. Mudando um pouquinho agora, pessoal, saindo do nosso... Falei de agachamento, falei de levantamento terra, partindo agora para o stiff, né? Bom, assim como no levantamento terra e no agachamento, preservar a lordose lombar parece determinante para esse exercício e aumenta demais a segurança para a sua coluna, né? Eu costumo dizer que, dentre eles que a gente está falando aqui hoje, né, levantamento terra, stiff e agachamento, por enquanto, o stiff é o mais crítico, pessoal. Depois, para mim, o levantamento terra e depois o agachamento pensando na coluna lombar. Porque durante o stiff, eu tenho essa condição de total horizontalização do meu tronco. E então eu aumento demais o torque resistente para a minha coluna lombar. Então, nesse exercício em especial, preservar a lordose lombar é determinante, né? Então, essa condição aqui, né, que você permite flexionar a coluna lombar, que não me parece interessante, aumenta demais a força de cisalhamento, aumenta o risco de lesão. Significa que vai lesionar? Não, não significa que vai lesionar, porque lesão é multifatorial, mas que você aumenta potencialmente o risco, como eu mostrei lá no comecinho do nosso bate-papo hoje, isso aumenta, né? Se vai lesionar, são outros 500, mas se está colocando em risco, isso está, né? Então, até onde eu posso descer no stiff? Até onde você consiga preservar a lordose lombar. Uma outra pergunta que me fazem no stiff sempre é: joelho totalmente estendido, como na figura da direita, ou joelho minimamente flexionado, né? A verdade é, no stiff eu tenho que manter o joelho estático. Se você mantiver o joelho totalmente estendido, você vai atingir uma menor flexão de quadril. Afinal, estando com o joelho estendido,
você já vai estar com os seus isquiosurais em seu comprimento máximo no joelho, né? E então eles vão ter menor capacidade de te permitir aqui no quadril uma flexão de quadril. Então você vai descer menos o tronco, tá? Estando com o joelho minimamente flexionado, você vai conseguir fazer uma flexão maior de quadril. Bom, se você pensar o seguinte, que nas duas condições você consegue levar os seus isquiosurais até o seu comprimento máximo, né? Não teria diferença entre você fazer com o joelho estendido ou o joelho minimamente flexionado, desde que você leve o seu tronco até uma condição em que estire ao máximo os isquiosurais, tanto com o joelho minimamente flexionado, quanto o joelho totalmente estendido. Partindo desse pressuposto, pessoal, e pensando na segurança do meu aluno, do joelho do meu aluno, e aí é uma decisão minha, não quer dizer que é o mais certo, mas é uma decisão minha, eu prefiro, quando os meus alunos vão fazer o stiff, eu prefiro que eles flexionem minimamente o joelho só para tirar do bloqueio articular, trava naquela posição e realiza o exercício, tá? Eu prefiro isso do que deixar o joelho totalmente estendido, tá legal? Significa, novamente, que vai lesionar se fizer com o joelho totalmente estendido? Não. Mas, pensando na segurança do meu aluno, eu prefiro que esteja com o joelho minimamente flexionado. O que, principalmente para iniciante, pessoal, é bem difícil o aluno ter essa consciência de manter o joelho minimamente flexionado, né, e descer o tronco sem mexer o joelho. É uma situação bem chata no começo para você ensinar o seu aluno, demanda um tempo ali para você conseguir ensinar isso a ele, mas eu acho que é uma estratégia válida pensando na segurança dessa articulação. Bom, e aí tem esse trabalho, né, comparando aqui, com um trabalho que eu gostei bastante, inclusive, que ele comparou o afastamento dos pés no stiff, bem como a rotação dos pés no stiff, né? Quando eu falo rotação dos pés ou afastamento dos pés, pessoal, vejam que eu estou querendo me referir, na verdade, ao fêmur, né? O pé é só uma referência que a gente tem para saber se rodou muito ou rodou pouco, né? Mas o que está importando de verdade é o fêmur lá em cima, né, no seu acetábulo, se ele está mais rodado internamente ou mais externamente, ou está mais afastado, né? E aí vai. Então, nesse trabalho, os pesquisadores selecionaram 14 sprinters, né? Avaliaram lá o bíceps femoral, porção longa, semimembranoso e o semitendinoso, realizaram um stiff numa cadência de 2x2, 2 segundos de excêntrica e 2 de concêntrica, e os sujeitos realizaram um exercício carregando um peso que correspondia, né, a 60% da sua massa corporal. Nas 4 condições aqui de rotação, então vejam, ó, em 20 é uma rotação interna, né, em rotação interna do fêmur, neutro, os pés apontando para frente, uma rotação externa de 20 graus e uma rotação externa de 40 graus. As 4 condições de rotação. E também foi comparado às condições de afastamento. Então veja aqui, ó, posição neutra, um afastamento bitrocantérico, né? Tá aqui a figurinha do meio. Uma condição aduzida, né, com os pés mais próximos, metade do afastamento bitrocantérico, né? E aqui abduzido, né, o dobro do afastamento bitrocantérico. Olha que interessante esses resultados, pessoal. Pensando primeiramente aqui na figura de cima, nos gráficos de cima aqui, ó, nas rotações, né? Eu trouxe do ladinho para vocês aqui, ó, tá? Para o bíceps femoral, a rotação externa de 20 graus e de 40 graus, né, apresentou maior atividade eletromiográfica do que a posição neutra dos pés para frente, somente na fase concêntrica. Para o semimembranoso, a rotação interna de 20 graus apresentou maior atividade eletromiográfica do que a rotação externa de 40 graus, tanto na fase concêntrica quanto excêntrica. Já para o semitendinoso, não teve diferença na sua atividade em função das rotações, né? Então, vejam, se eu for pensar em semitendinoso, não justifica ficar posicionando o pé em rotação interna ou externa. Já para o semimembranoso, parece que rodar internamente foi mais interessante, né, do que rodar externamente. Para o bíceps femoral, rodar externamente foi mais interessante do que a posição neutra. Então, isso aqui é pensando nas rotações. Só que isso aqui de baixo, pensando no afastamento, é o que eu achei mais interessante desse trabalho. Vejam só. Todos os músculos, para todos os músculos analisados, bíceps femoral, semimembranoso e semitendinoso,
a condição de maior afastamento, o dobro da largura do quadril, apresentou maior atividade eletromiográfica do que a posição neutra, né? Ou seja, o afastamento bitrocantérico para todos os músculos, em especial na fase concêntrica. Baseado nisso aqui, pessoal, se eu quiser um trabalho, né, uma atividade maior de todos esses músculos, que são os isquiosurais, durante o stiff, me parece uma estratégia interessante um afastamento maior dos pés, né? Então, isso parece uma boa estratégia utilizar essa figura aqui, né? Então, eu coloco um afastamento dobro ali. O mais comum que eu vejo o pessoal realizando é um afastamento bitrocantérico, que é o neutro aqui, né? Depois desse trabalho aqui, pessoal, mesmo sabendo, né, que não há uma relação direta ali entre a atividade eletromiográfica e hipertrofia muscular, né? Não tem essa relação direta mesmo de 1 para 1, né? Eu comecei a utilizar o exercício com os pés mais afastados aqui, haja visto que nessa condição eu tenho ali maior atividade de todos os músculos, tá? Pessoal, vocês estão mandando comentários aqui no bate-papo, de verdade eu não tô conseguindo ver, tá? Desculpa aqui, mas eu estou mandando, vou deixar para o final, tá bom? Já falei isso antes, só para reiterar. Com a galera, tá? Ah, tá bom, João, desculpa, perdão. Então tá. Vai tranquilo aí, tá? A gente vai trocando uma ideia, debatendo aqui os conhecimentos. Ah, beleza. Show. Então, eu pensei que eram perguntas para mim. Tá bom. Tem algumas, tá? Tem algumas, mas nós estamos trocando uma ideia com o pessoal aí, tá? Show. Ah, tá bom. Então tá bom. Desculpa. Então, beleza. Vamos embora. Seguindo no stiff, pessoal, e aí falei do afastamento e rotação dos pés, né? Mas tem uma outra condição que é, será que esses músculos, né? Os músculos isquiosurais, bíceps femoral, porção longa, semitendinoso, semimembranoso, eles são demandados de maneira igual, né, durante o stiff? Essa é uma pergunta muito interessante também, que foi respondida nesse trabalho, né, de Takashi Ono, em 2017, se não me engano, né? 2011, perdão, esse trabalho aqui, né? E aí, para isso, os sujeitos realizaram 5 séries de 10 repetições com 1 minuto de pausa e foi avaliado a ativação por meio do T2, né? Que é por meio da ressonância magnética, que é por meio do tempo de relaxação transversal, né? Em diferentes regiões de cada músculo. Em 30% da posição desse músculo, 40%, 50%, 60%, 70%, e foi feita uma média. Olha que interessante isso, pessoal. Resumindo os resultados desse trabalho, vejam só que... Aqui, ó. Mais um. Boa, aí. O semimembranoso, né, ele foi um músculo que apresentou um aumento significativo, né, logo após aqui, ó. Enquanto que o semitendinoso e o bíceps femoral porção longa não teve esse aumento significativo na sua ativação logo após essa tarefa. E mesmo após 7 dias de realizado aquela sessão de treino que eu acabei de falar ali, 5 séries, 10 repetições com minuto de pausa, o semimembranoso ainda apresentava a sua área de secção transversal aumentada, né? Então, vejam só, quando a gente fala que o stiff é um exercício para isquiosurais, me parece que ele é muito mais, baseado nesse trabalho, ele é um exercício muito mais para semimembranoso do que para bíceps femoral porção longa e semitendinoso, né? Dentre os isquiosurais, né, por mais que todos façam extensão de quadril, parece que o semimembranoso ele é mais demandado do que os outros, tá legal? E aí, esse trabalho aqui, pessoal, agora não mais com atividade por meio de ressonância, mas por meio de atividade eletromiográfica agora, os pesquisadores compararam, né, a atividade eletromiográfica do stiff com o flexor nórdico, né? Realizando aqui 5 repetições com 80% de 1 RM e aqui 5 repetições somente da fase excêntrica, na verdade 5 fases excêntricas, né? E foi avaliado por meio de atividade eletromiográfica os músculos bíceps femoral porção longa e semitendinoso, né? Utilizando ali 15 canais do tipo array, ou seja, dá para medir ao longo do músculo ali como é que estava essa atividade. Bom, cadê esse gráfico aqui? Fica, opa. Aí, boa. Beleza. No bíceps femoral porção longa, veja que o stiff, ele não teve diferença de ativação entre a região distal e a região central. E ambos apresentaram maior ativação do que a região proximal. Tá legal? Quando pensado no semitendinoso, veja que o comportamento foi um pouquinho diferente, né? Para o semitendinoso, a região mais ativada já foi a região proximal e central,
e menos a região distal, né? Então, no trabalho anterior, eu mostrei que o stiff, ele parece que ele é mais, o músculo, dentre os isquiosurais, ele é mais para o semimembranoso. Mas mesmo sendo mais para o semimembranoso, pensando no semitendinoso e no bíceps femoral porção longa, eles são demandados em regiões diferentes. Parece que o bíceps femoral porção longa, mais na região distal e central, que seria aqui, ó, distal e central, e para o semitendinoso, mais na região proximal e central aqui. É o que mostra aí essa ideia daquela ativação ou hipertrofia. Aqui não é hipertrofia, aqui é ativação, né? Mas essa ativação em diferentes regiões dentro de um mesmo músculo. Esse gráfico aqui é só para ilustrar o que eu acabei de falar, tá legal? Então aqui mostra a atividade do músculo aqui, por hoje eu acabei de falar isso. Não, filho, vai, volta. Aí, beleza. E nesse trabalho, em vez de comparar o stiff com o flexor nórdico, foi comparado o stiff com a mesa flexora, né? Um trabalho do Schofield ali, né? Junto com o seu grupo, juntamente com o Brett Contreras ainda, né? E aí foi analisado a MG na região mais proximal e na região mais distal, novamente, do bíceps femoral porção longa e do semitendinoso, enquanto os sujeitos realizaram ali 8 repetições máximas de cada exercício, né? Vejam que interessante, pessoal. Para o semitendinoso, assim como para o bíceps femoral porção longa, a mesa flexora apresentou maior ativação, né? Tanto os dois músculos, mas somente na região distal. Vejam aqui, ó, a mesa flexora apresentou maior ativação do que o stiff, né? Na região distal. Na região proximal, não teve diferença entre os exercícios. Esse aqui não é um estudo, né, que ele fala somente do stiff, mas eu acho que é relevante a gente trazer isso aí para comparar os exercícios. Bom, e aí tem esse outro trabalho, pessoal, de 2017, que é um trabalho que eu gosto muito, muito mesmo. Não, o café está gelado. O café gelado complica. Vamos embora. Nesse trabalho, os pesquisadores eles fizeram uma modelagem para estimar a força produzida por cada um dos músculos do quadríceps, dos isquiosurais e do glúteo máximo em 4 exercícios. O exercício a fundo, o good morning, né, o bom dia, o levantamento terra em 2 condições, carregando 25% do peso corporal e 50% do peso corporal. Detalhe importante para ressaltar, pessoal, não foi atividade eletromiográfica, não foi atividade por meio de ressonância magnética, não foi área de secção transversal, nada disso. Foi feita uma modelagem para estimar a força produzida por cada músculo em cada um desses exercícios. Tudo bem? Ponto importante. O glúteo máximo ele foi avaliado em 3 regiões diferentes. Uma região aqui, eu vou passar o mouse aqui, não sei se dá para vocês verem. Uma região aqui, ó, mais medial, foi chamada de medial. Uma região aqui mais central e uma região aqui mais lateral, tá? Bom, aqui estão os dados na tabela, em valores mesmo, né? Vou tentar mostrar aqui para vocês no outro gráficozinho que eu fiz, para já ficar mais fácil assim, tá, pessoal? Mas esses valorizinhos aqui, tá? Eu coloquei mais aqui, só para ficar mais qualitativo, para vocês enxergarem melhor do que ficar vendo esse monte de número, tá? Então, eu acho que assim fica mais didático para vocês, ainda mais com a figurinha, tá? Aqui, pessoal, ó, o bom dia, por que eu coloquei esse estudo? Porque o bom dia, ele se assemelha muito com o stiff, né? O que muda basicamente é a posição da barra. Então, pensando nos músculos dos membros inferiores, né? Quadríceps, isquiosurais e glúteo máximo, não vai mudar muita coisa do stiff bom dia, desde que o peso esteja relativamente igual ali, né? Então aqui, ó, BD é o bom dia, LT é o levantamento terra e aqui embaixo tem um afundo, né? Que não está dentro da nossa perspectiva de hoje, mas eu vou dar uma pincelada aqui porque eu acho que vale a pena. Como esperado, pessoal, veja que o bom dia não teve força nenhuma ou quase zero produzida pelos músculos do quadríceps, o que já era bem esperado, né? Pensando nos isquiosurais, veja aqui, ó, que o bom dia ele demandou muito mais do bíceps femoral porção curta e do semimembranoso, menos do semitendinoso e menos um pouquinho do bíceps femoral porção longa.
Bom, o semembranoso parece que ele vai ao encontro daquilo que a gente falou anteriormente, né? De que o stiff é um músculo muito mais, um exercício muito mais para o semembranoso do que para o bíceps femoral porção longa ou semitendinoso. Até aí tudo bem, né? Só que por que o bíceps femoral porção curta aqui, né? A discussão dos autores, a qual eu concordo, é que o bíceps femoral porção curta ele é determinante para sustentar o seu joelho ali numa condição limitando uma hiperextensão de joelho. Então ele traciona, ele faz muita força para evitar uma possível hiperextensão de joelho, né? Então por isso que esse cara produz tanta força ali. Logicamente que os isquiosurais, né? De novo, semitendinoso, semembranoso e bíceps porção longa, eles estão trabalhando de maneira dinâmica, né? Concêntrica e excêntrica. Enquanto que o bíceps femoral porção curta, ele está produzindo força mais isometricamente, travando o seu joelho ali, o que é bem interessante também, né? Pensando no glúteo, pessoal, olha que legal, né? De novo, eu falei os pesquisadores, né, colocaram lá que o glúteo eles particionaram em 3 regiões: região mais lateral, região mais central e região mais medial, né? Desculpa. E aí foi observado que a região central no bom dia foi aquela que produziu mais força, né? Enquanto que a região lateral e a região mais medial produziu força quase que zero. Então, olha que interessante isso, né? Trabalha o glúteo? Trabalha, mas não como um todo, né? Da mesma forma, trabalha os isquiosurais? Trabalha, mas não como um todo, né? Pensando no levantamento terra, né? Olha que legal, pessoal. Para o reto femoral, realmente a produção de força muito baixa, né? Para os vastos, uma força absurda produzida pelos vastos no levantamento terra, afinal alguém tem que estender aquele joelho ali. Para os isquiosurais, um bom trabalho de bíceps femoral porção longa, o trabalho um pouco menor de semitendinoso e bíceps femoral porção curta, mas um trabalho gigantesco de semitendinoso aqui, ó, uma força gigantesca de semitendinoso. E quando eu vou para o glúteo, vejam aqui, ó, novamente, a região central do glúteo foi a região que produziu mais força, seguido pela região mais medial do glúteo, né, ou mais inferior aqui na figurinha, e, por fim, um pouco menor, bem menor na verdade, pela região mais lateral desse glúteo. Quando vem para o afundo, pessoal, eu vou passar rapidamente aqui, né? Porque não é o tópico do nosso bate-papo de hoje. Vejam aqui, ó, aqui, essa AF aqui é a perna da frente do afundo, AT, a perna de trás do afundo, tá? Vejam que na perna de trás, a contribuição de isquiosurais e glúteo é praticamente zero. Contudo, o reto femoral da perna de trás produz força gritantemente. Afinal, ele está sofrendo uma tração gigantesca, né? Enquanto que na perna da frente, o reto femoral produz uma força mínima ali, bem pequena, né? Mas, em contrapartida, tem uma demanda ali para semembranoso e para a região central do glúteo. Pronto, falei muito rapidamente de afundo aqui, não era nem ter falado disso, mas foi. Bom, e aí, pessoal, quando a gente vem desse trabalho, a gente pode observar que o seu glúteo, ele é um músculo, por mais que a gente imagine que o glúteo é um músculo inteiriço ali, ele tem diferentes feixes dentro dele, né? Advindo ali de diferentes inserções ali proximais ali ou origem desse músculo e que vão se inserir em 2 regiões, ou no trocânter maior ou numa face ali junto com o trato iliotibial. E imaginar, pessoal, que somente você realizando movimentos de extensão de quadril, né, somente numa tarefa, seria o suficiente para estimular esse músculo como um todo? Não me parece que isso acontece. Inclusive, é o que foi mostrado aqui. Veja que todos os exercícios, né, a perna da frente do afundo, o levantamento terra, o bom dia, que esse trabalho que analisou diferentes regiões, veja que a região central foi a mais demandada. As outras regiões não foram tanto assim. Então, parece que aquilo que a gente estudou lá para o reto femoral, para os isquiosurais, para os vastos, que acontece aquele fenômeno de hipertrofia ou demanda regional diferente desse músculo, parece que isso também acontece para o glúteo. Logicamente, é esperado isso porque esse músculo ele tem diferentes feixes aqui, o que para você conseguir estimular mais uma regiãozinha ou mais outra, você depende de diferentes estratégias. A partir disso, pessoal, nós temos lá o nosso último exercício do nosso bate-papo de hoje, que é o nosso levantamento terra, né? O hip thrust, né? Bom, e aí, para começar o bate-papo, né? Por que realizar o hip thrust, pessoal? Por que eu vou realizar esse exercício, né? Primeiro, como eu já falei várias vezes aqui, eu não acho que agachamento é um exercício completo que resolve toda a vida. Eu preciso de outras ferramentas. E quando a gente pensa biomecanicamente,
nós vamos enxergar que tem algumas coisas bem diferentes entre os exercícios. Uma delas, que no agachamento, quando você atinge uma grande amplitude de flexão de quadril, o que coloca o seu glúteo máximo em maior comprimento, né? Esse instante aqui, por exemplo, né, é um instante onde eu tenho maior torque para o quadril e aí esse glúteo máximo vai estar num comprimento aumentadíssimo. Quando eu estou em extensão de quadril, no finalzinho da minha fase ascendente do agachamento, o meu torque para o quadril é praticamente zero. E então a demanda para o meu glúteo máximo vai ser muito baixa, né? Comportamento esse diferente da minha elevação pélvica. Na elevação pélvica, a minha amplitude de flexão de quadril ela é menor do que a do agachamento em geral, né? Então, eu perco nesse maior comprimento, né? De maior comprimento do meu glúteo máximo ali, né? No final de excêntrica. Mas, em contrapartida, quando eu estou no final de concêntrica, quando o meu quadril está estendido, eu tenho ali ainda um torque gigantesco para o meu quadril, né? E, logicamente, esse glúteo máximo está sendo ativado, está sendo demandado ali, numa condição onde ele está no seu menor comprimento. Então, veja que se eu pensar na relação comprimento-tensão, né, eu tenho num agachamento uma maior demanda para o glúteo numa condição mais alongada e na elevação pélvica uma demanda maior para ele numa condição talvez mais encurtada ou menor comprimento. Quer dizer que um é melhor do que o outro? Pô, pessoal, sério mesmo? Do ponto de vista biomecânico, eu não consigo falar que um exercício é melhor do que o outro. Eu não gosto dessa abordagem, eu prefiro falar que um exercício completa o outro e, logicamente, eu preciso saber biomecanicamente o que difere um do outro para eu saber como complementar um ao outro, né? Lembrando, estou falando aqui numa perspectiva de musculação, tá? Se formos pensar num levantamento de peso olímpico, num powerlifting, a parada é outra coisa. Eu vou ter exercícios sim melhores para me ajudarem a cumprir aquela tarefa. Quando eu penso em demanda muscular, falar que um exercício é melhor do que o outro é bem difícil. Eu prefiro falar que um complementa o outro e o conhecimento nos dá a ferramenta para a gente saber como eles se complementam e como que a gente vai conseguir encaixar isso no treinamento, né? Pensando na elevação pélvica, pessoal, eu fiz esse post aqui há algum tempo, né? E aí tem algumas coisas que eu acho relevantes na elevação pélvica, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar isso aqui, mas vejam o seguinte, né? Na elevação pélvica, tem dois pontos importantes. Primeiro eu vou falar do movimento do quadril, tá, gente? Ó, vejam aqui, que aqui eu pedi para a Juliana fazer o exercício para mim, descendo somente até aqui, mais ou menos. Ó, ela desce só até, aqui, tá? De modo que quando ela faz isso, caramba, desce, filha, vai, aí parou, beleza. Quando ela faz isso, a tíbia se movimenta pouco para trás e ela atingiu ali aproximadamente 90 graus de flexão de quadril, tá? Bom, por que eu faço? Por que eu peço para descer somente até aqui? Eu peço, não prefiro que ela não desça mais. Porque se ela desce mais, ela vai cair nesse probleminha. Não é um probleminha, mas ó, até um certo ponto ela consegue atingir a mesma condição, só que quando passa daqui, ela não aumentou necessariamente a flexão de quadril. Ela foi, na verdade, ela jogou o quadril para trás. Então vejam só, ó, foi, ela desce, o quadril chega até 90 graus, e quando ela desce mais, é só a tíbia que veio para trás, tá vendo? Então a tíbia vem para trás. Por isso, pessoal, quando eu vou prescrever o levantamento de terra, eu olho muito a posição do quadril do meu aluno. Eu falei 90 graus ali, mas olhem para o quadril do seu aluno. Se ele está descendo e está tendo movimentação do quadril ainda, beleza. Mas chega um ponto que o quadril parou numa certa angulação e ele só se movimenta naquele ângulo para trás e para frente, dada a sua movimentação da sua tíbia, para trás e para frente. Então, eu vejo até onde ele está descendo, paro ali e mando ele subir de novo. Porque já que o exercício é para trabalhar o glúteo e o quadril parou numa certa angulação, para que eu vou descer mais? O que me importa é o movimento que eu tenho do quadril ou não. Tá? Então, isso aqui é uma coisa bem prática que eu gosto muito de analisar no levantamento, na elevação pélvica. Um outro ponto importante que sempre discutem comigo é, Rafa, você me pergunta, né, Rafa, eu posso aplicar força na ponta dos pés ou devo aplicar força sempre no calcanhar? O João é bom, né, em usar as ferramentas aqui do Zoom aqui, não sei se eu consigo usar esse treco. Vou desenhar, vai dar tudo certo. Pessoal,
eu ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu ver. Ah, moleque, tô bom nesse negócio. Bom, pessoal, se você aplica força somente com o calcanhar, somente no retropé, no calcanhar aqui, né? Essa força, ela tende a ser aplicada perfeitamente para cima, né? Então, você vai aplicar uma força perfeitamente para cima. Se você aplica uma força no antepé, essa força que você está aplicando é uma força que está aplicada para frente. Ou seja, você está tentando empurrar o chão para frente, essa força de atrito, né? Se você empurra o chão para frente, imagina o seguinte, se você empurrasse o chão para frente, o seu joelho ia estender, correto? Você teria uma extensão de joelho. Então, essa força que você está fazendo de empurrar o chão para frente, você está efetivamente fazendo uma força de extensão de joelho, tá? Isso é bom ou é ruim? Tá? Isso é bom ou é ruim? Vejam só, deixa eu usar a borracha aqui. Caraca, muito bom isso aqui agora. Isso é bom ou é ruim, pessoal? O exercício, durante o exercício, você tem uma flexão e extensão de joelho, não tem? Se você tem no exercício uma flexão, ó, flexão e extensão de joelho, significa que alguma participação do quadríceps ali, dos vastos, você vai ter. Só que se o exercício, eu estou fazendo ele pensando no glúteo, quanto mais eu tentar anular essa força do quadríceps, me parece mais interessante. Então, o que eu faço na prática agora? Eu peço para as minhas alunas, em especial as alunas, né, que eu raramente tenho um aluno que eu faço isso, eu peço para as minhas alunas aplicarem força realmente no calcanhar, tentar diminuir ou até levantar um pouquinho a ponta do pé para não aplicar força no chão com a ponta do pé, para evitar essa força de extensão de joelho ativamente pelo quadríceps, né? Pô, Rafa, mas aí, então eu vou conseguir fazer, aplicando força no calcanhar, eu vou ter menos força no quadríceps, e aí como que o meu joelho vai estender? O meu joelho vai estender porque eu estou numa cadeia fechada aqui, e só de realizar a extensão de quadril, o meu joelho já vai estender. Então ele vai estender de maneira passiva, né? Não vai ter como anular totalmente o quadríceps, mas a ideia é que ele estenda de maneira passiva, dada a movimentação do quadril, que vai fazer você estender o joelho também. Então, veja, pessoal, resumindo isso aqui, essa bagunça, esse monte de coisa que eu falei aqui, mas tentando resumir, o que eu faço na prática? Peço para minha aluna aplicar força no calcanhar e não aplicar força na ponta do pé. Evitar fazer essa força de empurrar o chão para frente, para tirar, para tentar minimizar essa força de extensão de joelho realizada ali pelo quadríceps. E aí, então, quem vai estar responsável por realizar esse exercício efetivamente vai ser ali os extensores de quadril, em especial o glúteo máximo, haja vista que os isquiosurais estão num comprimento reduzido ali, tá bom? E aí, para a gente começar a caminhar para o nosso final, pessoal, eu tenho esse trabalho aqui, né, que é um trabalho do Krause, né, do Walter Krause, um colega nosso, né? Ele fez uma revisão muito legal, que é só para confirmar o que a gente sabia, né? Que tem uma ativação eletromiográfica gigantesca de glúteo máximo, né? Mas ainda é uma ativação eletromiográfica, né? Que é comprovada em vários estudos aqui. Nesse trabalho do Krause, ele fez uma revisão aqui, né? Então, eu comprovo. E um outro trabalho que eu gosto bastante também é esse aqui, ó. Que os pesquisadores compararam 5 condições dos pés na elevação pélvica, né? O que foi observado aqui? Que na condição onde os sujeitos realizavam uma força de rotação externa do quadril, ou seja, aplicando força mentalmente somente do joelho para fora, houve um aumento da ativação do glúteo máximo ainda. É lógico, porque o seu glúteo máximo, além de ser um extensor de quadril, ele é um rotador externo. Então, por isso, muitas vezes, quando eu vou dar o treino para o meu aluno, eu utilizo ou uma faixa elástica logo acima do joelho, para quando ele fizer a elevação pélvica, ele fazer força para fora, para aumentar a demanda para o glúteo, ou eu faço uma resistência manual ali, tá? Bom, pessoal, concluindo então o nosso bate-papo, né? Eu tive que acelerar um pouquinho no final aqui, peço desculpa por isso, né? É bom e interessante a gente saber nesse exercício quais são os músculos realmente determinantes para cada exercício, o que eu estou trabalhando, quando eu estou trabalhando no glúteo realmente, que o agachamento não parece uma estratégia, uma ferramenta tão boa para reto femoral, para isquiosurais, né? E aí dentro das coisas que eu já falei aqui, e pensar na nossa balança ali do quando eu estou gerando sobrecarga, e aí no nosso bate-papo de hoje eu falei de sobrecarga para coluna vertebral e para joelho, que são as principais articulações
demandadas, né, nesses exercícios, nosso papo de hoje, nosso bate-papo de hoje. Pessoal, muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com vocês, com a qualificação profissional de vocês. Agradeço a todo mundo que está aqui num domingão estudando. Isso só engrandece a nossa profissão e é de pessoas assim como vocês que estão aqui que a gente precisa, né, para fazer um negócio mais sério, cada vez mais sério. Quem quiser me seguir nas redes sociais, colocando novamente aqui, meu Instagram, meu YouTube, o Telegram e o Facebook são @RafaelSonsim. E eu costumo falar, eu gosto muito dessa frase, né? Que quando você ouvir alguém que tem muita certeza de tudo, que fala que sabe muito de uma coisa, fique atento e pense duas vezes em acreditar naquilo, porque se você não tem dúvida, né, dúvidas sobre alguma coisa, é porque na maioria das vezes você está mal informado. Você deveria estudar um pouco mais e é por isso que eu tento a cada dia estudar, aprender um pouquinho mais para que eu consiga entregar um serviço de melhor qualidade para os meus clientes, assim como para os meus alunos de graduação, pós-graduação, de curso, né? Espero que tenha ficado a contento de vocês aí nesse tempo limitado, viu? Muito obrigado mais uma vez, pessoal do Treino em Foco, em especial ao João pelo convite, pela amizade. Prazerzão estar aqui, foi bom demais estar com vocês hoje. Rafa, show de bola. Como não seria diferente, né? Cara, a galera comentou direto aqui. E assim, né? O que é legal, né, Rafa? E até tu falaste agora no final, a gente cresce em algumas coisas e dúvidas vão sendo reconstruídas, né? E quanto mais se conclui algumas coisas, se gera outras dúvidas, mais a gente cresce no conteúdo, né? Na informação, na aplicação, isso que é importante. E assim, Rafa, falando aqui em público, né, e deixando isso registrado aqui no Congresso, eu gosto muito, cara, da forma com que tu aborda a informação, né? Aquelas verdades dogmáticas, né, cara, que a gente vê muito na internet, né? Tu consegue mostrar que, calma lá, é válido nesse contexto, talvez num contexto um pouco diferente as coisas possam ser um tanto quanto diferentes ou podem ser similares. Então, essa abordagem, Rafa, que tu faz da ciência, cara, eu acho muito legal e acho importante também chamar a atenção da galera aqui, né? Essa abordagem contextualizada, vamos dizer assim, porque é importante se entender isso, né? Até porque, né, Rafa, a gente sabe que a ciência está tratando ali de médias e não consegue controlar tudo, embora seja a melhor metodologia que nós temos para entender os fenômenos hoje em dia. Mas existem os desvios padrões, né? E o nosso cliente pode ser aquele desvio padrão que está acima, está abaixo. E aí aquele olhar clínico do profissional apoiado na ciência, ele é fundamental. Então eu gosto muito dessa abordagem que tu dá, cara. Acho muito legal, assim, essa visão que tu passa junto com a informação. Obrigado, João. Obrigado mesmo, cara. Fico muito feliz. É o que eu tento fazer, né? Assim, na verdade, assim, não é uma visão só minha, né? Eu acho que você fala isso, mas é o que eu vejo em você também, né, cara? Que assim, você tem que ponderar as coisas, né, cara? Cada ser humano é um ser humano, então você tem, igual você falou, você tem estudos que são médias, é a melhor forma científica que você tem, mas, porra, igual aquele finalzinho que eu coloquei aquela frase, pra mim é isso, cara. Quando você vê alguém falar uma coisa, não, vai assim, que isso é o melhor, que, porra, fica esperto que, sabe? Pô, é tão difícil você conseguir construir um raciocínio, né? Então, você vai falar, o cara para ter certeza absoluta ali tem que ser, porra, eu não consigo, não. Rafa, uma perguntinha aqui que foi rolando nos bastidores do chat aqui ao longo Uhum. da tua exposição, que na verdade é uma visão que eu queria ver de ti, assim, ó. Tu abordou vários exercícios, várias peculiaridades, aprofundou pra caramba, embasou, né, os teus argumentos, mas eu não sei, uma visão que foi surgindo aqui no debate com a galera, que a gente tem que se preocupar ou talvez ter uma visão dessas minúcias, né, de cada exercício, que é fundamental, mas dentro de um contexto de sessão de treinamento ou até de um microciclo de treinamento, que nem vai prescrever um exercício só, né, cara? A gente ficou bem claro ali quando tu abordou o glúteo, por exemplo. Pô, a região medial do glúteo parece ser mais ativada do que a região mais lateralizada ou mais, né? Então a gente vê aí a hipertrofia não homogênea também, né? Como isso influencia. Então, qual é a tua visão? Seria usar essas informações que são de exercícios individuais para compor o combo da sessão, e quando eu falo combo é selecionar vários exercícios, e aí sim, eu acho que aí, minha visão, quero ver se tu concorda, qual é o teu parâmetro quanto a isso, é usar essas informações para poder daí selecionar com inteligência cada exercício para cada grupo muscular e para cada indivíduo de forma bem peculiar e particularizada, né? Não sei se tu vê dessa forma também ou não. Sim.
João, eu não coloquei aqui porque eu não caberia para a temática de hoje, né? Eu teria que abordar mais exercícios, teria que fundamentar mais exercícios para conseguir falar, mostrar esse slide. Mas o que você falou, cara, eu concordo, assim, é o que eu faço e eu concordo. E eu uso isso muito quando eu vou escolher qual exercício. Vou dar um exemplo, né, pessoal? Vou tentar usar os exercícios que eu falei de hoje aqui. Stiff. Stiff, eu acabei de mostrar para vocês que, pelo que a gente tem na literatura ali, parece que ele é um bom exercício para semembranoso. Semembranoso. Se eu sei disso, e eu vou escolher na sessão de treino 2 exercícios para minha aluna, que eu vou trabalhar posteriores de coxa. 2 exercícios localizados para posteriores de coxa. Eu, Rafael, particularmente, não vou colocar um stiff e um bom dia. Porque são exercícios que têm uma demanda muscular muito parecida. Eu vou colocar, por exemplo, um stiff e uma mesa flexora. Porque tem um estudo do Burney que ele mostrou que mesa flexora, os exercícios que fazem a flexão de joelho, mesa flexora ou flexor nórdico, demandam mais semitendinoso e bíceps porção longa. Então, eu complemento o trabalho de um com o outro, né? Trazendo porque eu já falei um pouquinho antes. Pô, se eu vou prescrever um treino para quadríceps e eu coloquei lá, eu vou escolher 2 exercícios. Eu coloquei agachamento e eu coloquei agachamento. Agachamento eu tenho uma boa demanda para vastos. Se eu colocar um leg press, se eu colocar um levantamento terra, eu vou continuar na demanda para vastos. A não ser que eu queira isso, não tem problema. Eu estou optando por exercícios multiarticulares, ponto. Agora, se eu quiser um trabalho mais homogêneo, muscularmente falando, eu teria que botar alguma coisa que vou focar ali no reto femoral, para ficar um trabalho mais homogêneo. E aí eu colocaria uma cadeira extensora, um nórdico reverso, um CC squat, e eu vou escolher em função do meu aluno, né? Então, assim, quando eu vou montar o treino, cara, eu penso num quebra-cabeça, assim, sabe? Eu abro, assim, um mapa, assim, e falo assim, tá, qual exercício vai aqui? E aí tem uma outra, qual vai aqui e tal. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar também, João, que, assim, o tempo de descanso que eu tenho entre sessões de treino. Eu dou sempre esse exemplo, né? Imagina um aluno que treina segunda, quarta e sexta, né? De segunda para quarta são 48 horas, de quarta para sexta 48. De sexta para segunda são 72. Será que a porrada que você vai dar no músculo vai ser a mesma de segunda para quarta, de quarta para sexta e de sexta para segunda? Não, para mim pelo menos na sexta-feira eu tenho que usar alguma ferramenta que eu consiga exigir mais daqueles músculos ali para justificar esse descanso maior de 72 horas. Aí eu vou colocar mais uma sériezinha, ou faço um método de intensificação, alguma coisa. Então, assim, quando eu vou montar o treino, eu tenho, assim, acho que é um quebra-cabeça mesmo. Eu abro assim um mapa assim, quase uma planilha de Excel e vou montando, juntando as peças para conseguir. Porque eu acho assim, João, a gente estuda pra caramba, né, cara? E quem tá aqui com a gente domingão, tá junto com a gente nessa, assim, pô, acho que só você ir lá, peitoral, escolhe qualquer 3, supino, crucifixo e crossover. Dorsais, uma puxada, uma remada e um pull down. Cara, isso é muito pobre, né? A gente estuda e consegue fazer muito melhor do que isso, né? Então, acho que a gente dá a raça para isso. Vocês estão aqui domingo de manhã, ficaram outro dia inteiro, não é para ficar fazendo qualquer coisa, né, cara? É quadríceps, beleza, põe leg press, agachamento e afundo, e beleza. Porra, acho que é uma visão muito pobre, na minha opinião, pelo menos, sabe? É simplificar demais, né, Rafa? É, Simplificar demais, coisas que são mais complexas, assim. Mas aí depende muito do conhecimento do profissional, né, para poder elaborar melhor. Por exemplo, tu trouxe uma informação que eu achei bem interessante, aquela questão do do estilo crossfiteiro, batendo a barra no chão e não batendo. Então, ver a utilização da energia cinética ou não, aquela pausa no final do movimento, o quanto intensifica o trabalho muscular, como tu mostrou. Então fica aí mais uma variável, que talvez não é nem trocar o exercício, é como eu vou executar. Vou bater a barra ou não vou bater a barra? Porque ao bater a barra eu diminuo a demanda muscular, ao não bater a barra e dar aquela pausa para subir, tu mostrou claramente que o tempo até de fase concêntrica aumenta, a demanda muscular aumenta. Quer dizer, é mais um elemento para ser manipulado de forma inteligente pelo profissional, né? sim. Cara, vocês vão pensar em todas as ferramentas. João, eu vou falar para vocês uma coisa aqui. Eu fui dar uma aula um dia desse, pessoal. Eu fui dar uma aula um dia desse sobre biomecânica do esporte. Aí fui falar de natação. O meu mestrado foi sobre natação. Eu analisei a força do atleta do nado, durante o nado, né? Uma força durante o nado ali, tá medindo escoamento, um monte de coisa. Bom, enfim. E eu tinha uma aula de biomecânica do nado pronta, que eu dei há uns 6 meses atrás. E fui dar essa aula por agora, tem uma semana mais ou menos aí. Cara, aí eu falei assim, já tem uma aula pronta, tá suave. Aí na última semana, de última hora, eu falei, vou dar uma lida, ver se acha alguma coisa aqui. João, eu fiquei 6 meses sem ler sobre o assunto. Eu achei para mais de 100 artigos sobre uma coisa. Eu falei, cara,
Meu Deus do céu, como... Aí, isso para natação é coisa que eu não pratico. O que eu estudo é biomecânica da musculação, treino de força. Então, isso aqui eu leio o dia inteiro. Eu fico pensando, cara, como que um profissional consegue dar um treino legal, falar que, pô, cobrar pelo serviço personal sem se qualificar, cara? Sabe? Então, assim, não tem jeito, bicho, sabe? Não tem jeito. Então, esses detalhezinhos assim, e assim, tem várias coisas. Hoje a rede social nos dá isso, né? Porque tem vários. Eu não vou conseguir ler todos os artigos que saem diariamente. Então, eu vou lá, sigo o Treino em Foco, sigo outros colegas. Porra, o João postou um negócio legal. Eu vou lá, pego aquele artigo e eu vou ler o artigo. Outro colega postou um negócio. Então, assim, a nossa função como docente, pelo menos usando a rede social, é você ir jogando informação, aquela que você acha. Porque às vezes a busca minha, eu achei uma coisa, o João achou outra e um vai complementando o outro e todo mundo cresce junto. Acho que esse que é o caminho aí. Se ficar sem estudar, fodeu, cara. Aí... Formação continuada, né, Rafa? Hoje não tem jeito, cara. não tem como ser diferente disso, né? E estudar dá trabalho, né? Eu gosto de falar que estudar dá trabalho. E cansa, né? E cansa mais do que se você estivesse trabalhando, para mim, pelo menos. Se eu der 10 aulas de personal, eu canso muito menos do que se eu tivesse 10 horas sentado na bunda na cadeira estudando. Eu gosto sempre de falar isso, né? Então é foda. Mas vamos botar mais um ingrediente aí nessa tua sopa de letrinhas, dá muito prazer também, né, cara? Quando tu descobre algo novo, começa a aplicar e modificar teu treino, isso aí é muito prazeroso também. Não, isso é legal demais. É. Eu gosto muito do glúteo, né, pessoal? Quando você vai falar de glúteo, assim, como que você estimula o glúteo? E aí, pessoal, tem gente que critica o glúteo 3 apoios, o glúteo sapinho. Isso não serve, faz só gastar. Cara, o glúteo é um músculo tão complexo, como é que você consegue estimular esse bicho de todas as regiões? E aí, tudo que é ferramenta que coloca lá, nem seja uma blogueira fazendo, em vez de você, antes de criticar ela, pare e olhe o movimento. Fala assim, porra, a ideia dela foi boa, mas ela não está executando legal. Vamos melhorar isso aqui, vou copiar, vou mexer. Cara, porque assim, se você está fazendo extensão de quadril e está rodando externamente, vai ter ação do glúteo. Talvez em menor amplitude, maior torque aqui, menor torque ali, se está no cabo, se está no peso livre. Então, cara, dá para fazer tanta coisa. Então, é isso. E aí, o prazer de você ver uma parada que você vai lá, pega, aprende, aplica e funciona, nossa, isso é legal pra caramba. É legal demais. Isso aí. Rafa, cara, só posso te agradecer milhões de vezes aí pela participação aqui no evento. Demorou, mas aconteceu. Graças a Deus. E em altíssimo nível, como eu não esperava, diferente disso, né? Obrigado. Cara, a galera aqui no chat aqui agradecendo demais, trocamos muita informação. Foi uma palestra extremamente informativa, embasada e, cara, reflexiva, porque a gente foi trocando ideias com a galera aqui, refletindo e tal, e o pessoal já comentando como eles vão ter 2 meses aí para reassistir a tua palestra, né? Legal. Pô, vou reassistir a palestra do Rafa aí 30 vezes, 40 vezes, e é importante porque é muita informação, é denso, né, cara? Sim. Isso é um ponto importante. Sim, pô, obrigado, João, obrigado mesmo, fico muito feliz. Pessoal, obrigado pelas palavras aí, fico feliz que vocês tenham gostado aí, né? Espero que eu tenha conseguido